Boa noite, está começando Visão Petroleira. E você que já está acostumado aqui, né, com o andamento do nosso programa, sabe que sempre tem o convidado. Hoje temos dois, né? O programa aqui tá bom pra caramba. Vou começar aqui com o Fernando da TE. Fala aí, Fernando, manda um oi pra galera aí. Boa noite, um prazer e uma honra estar aqui no programa, poder compartilhar algumas ideias junto com vocês aí. Legal, aí Fernando mandou seu recado. E o outro companheiro que está aqui é o Danilo Silva. Fala aí, Danilo. Salve, salve, Diva, salve todo mundo que está nos ouvindo. Prazer estar aqui, parabéns pela iniciativa e show de bola poder estar aqui e conversar com os companheiros e companheiras. Aí, beleza. E aí a gente sempre passa aqui a pauta do dia, né? Hoje a pauta é uma só, é o Danilo, né? A verdade é essa. Danilo, o cara que tem uma história longa aí na categoria petroleira e agora está candidato ao Conselho de Administração da maior empresa brasileira. Então é um cara legal a gente estar trazendo aqui no programa, né? E o Fernando vai estar aqui como representante dos trabalhadores da Replan, hein? Função importante aí, hein, Fernando? Vai ter que mandar bem. Responsabilidade, né? Vamos começar aqui. Os convidados, né, a gente tenta trazer um pouco da história dele, né, o que ele conta de novidade, o pessoal mais do bairro aqui, apesar que hoje o programa é mais voltado ao público petroleiro, né, um alcance maior aí, está em vários sites, né, em várias páginas de internet, o programa Visão Petroleira. Então, a gente vai focar um pouquinho mais na questão interna mesmo. Vamos lá, começar o Danilo. Vamos começar apresentando você então para o petroleiro que ainda não conhece o Danilo. Você entrou na Petrobras quando aí? Eu entrei na Replan, na refinaria de Paulínia, em 2003. Entrei como mecânico especializado, concurso de 2001, levou 2 anos, me chamaram no dia do meu aniversário, 22 de setembro, me chamaram para trabalhar na Petrobras. Ô Fernando, ô Danilo, como é que foi construída essa indicação, né? Já que os trabalhadores não estão se sentindo tão representados? Pergunta muito pertinente, porque eu estava discutindo inclusive sobre isso essa semana, discuti com outro colega de setor, o Júlio, sobre essa questão basicamente da construção de um nome para representante do Conselho de Administração. Eu gosto muito de assistir TED Talks, e tem um TED fantástico que é do Ricardo Sandler, que ele fala sobre a escola dele, uma escola que ele tem, que é a Escola Lumiar. E ele fala que ele tinha as empresas dele e cada 15 dias tinha reunião do Conselho de Administração da empresa dele. E era muito interessante porque ele fala que na reunião do Conselho de Administração da empresa dele tinha uma cadeira para representante dos empregados. E essa cadeira era vazia. Qualquer empregado que chegasse no horário da reunião poderia sentar naquela cadeira. Eu achei aquilo lá fantástico, porque isso é o máximo de democracia que eu acho que pode haver e partir de uma empresa privada. É isso que foi o mais interessante. E é muito engraçado como ele conta essa experiência, né? Porque ele fala que já sentou faxineira, já sentou vigia, e todos eles traziam um aporte relevante. E aí isso me leva a refletir sobre como se dá indicação entre os petroleiros para um nome que pode ser construído para o Conselho de Administração. Então eu nunca entendi isso, já faz pelo menos na última eleição para a cadeira do Conselho eu já tinha dado essa proposta e agora eu dei de novo, que é, por que a gente não tem prévias? Por que não tem vários funcionários que tenham condição de ir para o Conselho de Administração, que queiram ir, porque tem isso, o cara tem que querer ir, né? Por que não faz prévia entre essas pessoas e discute ideias? Eu acho que mais do que uma pessoa no Conselho de Administração, talvez seja o momento da gente aglutinar em torno de ideias. Ideias dos funcionários, né? Mais do que as pessoas. A última campanha para o Conselho de Administração foi algo que eu achei horroroso.
que se resumiu a fulano tem página do Bolsonaro, ciclano é sindicalista, e ninguém discutia, por exemplo, papel estratégico da companhia para o país, ou como as questões macroeconômicas estão atrapalhando a companhia, ou qualquer outra coisa, apropriação da sociedade dos recursos energéticos. Então, esse tipo de discussão eu acho que deveria pautar uma vaga dos empregados no Conselho de Administração. E muito me angustia o fato de que, e não é só eu, outros funcionários manifestaram. Eu tive o cuidado de conversar com algumas pessoas essa semana, porque eu sabia que eu ia vir. E as pessoas, elas estão, algumas que eu conversei, refratárias ao nome, porque a construção não foi democrática. Então, talvez o grande problema, que não só a vaga para o Conselho de Administração deveria resolver, mas eu acho que para a sociedade brasileira em geral, como colocar mais democracia. Então, a minha pergunta eu acho que você pode responder melhor, como que os sindicatos dos petroleiros pode colocar mais democracia nas decisões? Como que pode construir isso? Deixa eu perguntar uma coisa, você chegou a se candidatar em alguma eleição, ou tentou alguma coisa assim, né? Então, eu fiquei até a última hora indeciso. Eu até conversei muito com o Júlio, porque eu estava preparando algumas coisas que eu gostaria de debater. Eu falei muito para o Júlio isso, né? Que meu objetivo não era ganhar, mas debater algumas coisas que eu acho que deveriam ser debatidas. Pautar algumas questões. Isso, colocar um debate mais qualificado. Ganhar ou perder é irrelevante para mim. Tá certo. O importante é fazer o que tem que ser feito, né? Então, discutir sobre política de desinvestimento, política de preços. Então, tem razão uma empresa estatal cobrar tão caro do gás de cozinha, que é o recurso energético básico na região nordeste do país, por exemplo? Essa discussão que nós, como funcionários de uma empresa estatal, deveríamos fazer. Então, como que a sociedade está se apropriando desses recursos energéticos? Isso é uma coisa importante que em nenhum momento se discutiu, por nenhum dos candidatos, né? Mas a minha pergunta é, como que a gente pode avançar com mais democracia na construção dessas coisas, dessas pautas, e para, claro, unificar um nome em torno, as ideias em torno de um nome, aí sim, em torno de um nome, né? Eu acho que essa que é a minha ponderação. A questão da qualificação, você estaria qualificado para... Eu estaria qualificado, né? Eu tenho nível superior, sou formado em engenharia mecânica na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e já tenho os 10 anos de casa que precisa. Então, a princípio, eu estaria qualificado, né? Danilo, são essas questões que estão pautando também a sua qualificação de acordo com a lei das estatais, uma lei recente, né? Tem 1 ou 2 anos aí, 2 anos. 2016. De lei. Você tem, então, 10 anos de empresa? Não, vamos lá. Tem algumas Porque, questões. Na verdade, quando você lê o texto, qualquer pessoa pode ler, até deu um buchiche em alguns grupos que respondeu, eu não quis aprofundar o debate, mas aqui eu acho que é legal. Ele coloca 10 anos como uma das condições. Ou. Só que não são 10 anos, eu não estou com o texto da lei aqui, mas acho que no intervalo aqui a gente dá uma puxada, mas ele não diz 10 anos na companhia. 10 anos de atividade... Na área de atuação da empresa. Na área de atuação da empresa. Ou área conexa a que você for indicado. E aí a grande dúvida, eu não tenho dúvida que qualquer um de nós petroleiros, do ponto de vista do meu entendimento, está pronto para preencher esse requisito se tiver 10 anos de casa. Agora, eu não sei, eu vou dizer porque quando eu fiz a minha inscrição, eu fiz por esse item e por um outro. Eu não sei se, por exemplo, um mecânico da Petrobras, por um entendimento da comissão eleitoral, reconheceria isso. Eu acho que é um erro. Ela deveria reconhecer. Até porque, para ser presidente da República, você precisa muito menos que isso. Então não enquadra. Isso eu acho que vale a pena até aprofundar o debate no sentido de perguntar isso, até para a comissão eleitoral. Tá, porque lá você considera também um tempo seu como conselheiro em outras empresas. Isso. A base da candidatura, do nome e tal, das discussões que teve, era ter alguém que tivesse experiência de conselho. Vou voltar um pouquinho na história da indicação, que eu acho que isso é legal.
Eu não tenho dúvida, eu concordo com você, eu não tenho dúvida que dá para fazer de maneira mais democrática. O Mário Saioli, que é o coordenador da Regional de Campinas, nosso companheiro lá da comunicação, ele foi um dos caras que em determinado momento propôs, olha, vamos fazer uma prévia. E eu falei, pô, legal. Só que no ponto de vista prático, eles não conseguiram encaminhar. Então eu acho que fazer uma prévia, ela é possível. Agora ela tem uma outra dinâmica, porque é um candidato nacional. Então também precisa pensar como é que faz um modelo de representação democrática onde você consiga influenciar também os outros sindicatos e as outras. Porque eu acho que é importante você ter um candidato único, ou pelo menos 2, 3, que sejam, não sei, o ideal é um único, da frente de trabalhadores, uma vez que nós estamos enfrentando o desmantelamento da companhia. Agora, dentro dos critérios que a gente tirou lá e debateu, quando eu fui convidado, isso que eu quero deixar bem claro, eu fui convidado para ser o candidato pelo movimento sindical. Quem que entrou em contato com você? O primeiro cara que falou assim, e aí, Danilo, você topa? Quem que foi? O primeiro contato foi um companheiro, o Auzélio, lá de Mauá. Ele falou, tava pensando no seu nome pro CA. Eu falei, rapaz, isso vai dar confusão, eu tô voltando, me deixa em paz e tal. Porque a minha ideia era voltar pra refinaria e ficar quieto. Essa era a minha ideia. Auzélio, diretor aqui do Sindipetro de São Paulo. Então, provavelmente ele que levou essa debate à FUP. Não. Ele teve a ideia inicial. Aí eles conversaram na direção do sindicato, tiveram uma conversa na diretoria do Unificado, e esse nome foi pra FUP. Com uma indicação do Sindipetro Unificado. Com uma indicação de São Paulo. Uma indicação de São Paulo. Você sabe se tiveram outros nomes também lá na FUP? Não, eu fui convidado, eles fizeram uma reunião prévia que eu não sei como é que foi. Eu tenho informação, mas eu não estava lá. E depois eles me chamaram para ir para uma reunião da FUP para apresentar a candidatura, dizer qual é. Você firmaram alguns compromissos? Firmar os compromissos, sim, firmar os compromissos no sentido da defesa, das teses que a FUP defende, os sindicatos. E quando eu fui lá, naquele momento não tinha outro candidato de outro sindicato. Em momento nenhum alguém colocou, olha, não, nós temos um outro candidato. Até porque na discussão da FUP eu fui muito claro, assim, muito honesto. E estou discutindo isso com os companheiros no dia a dia, na minha campanha. Se tivesse outro nome ali naquele momento que os companheiros lá nacionalmente indicassem, eu disse, olha, eu me comprometo a ajudar, eu não preciso ser o candidato. E estou dizendo, e quero dizer isso, falei isso nos setoriais, é difícil falar isso quando você é candidato, mas eu estou tendo algumas conversas, inclusive com os companheiros da EPET, porque nesse campo defende a mesma tese que a gente. Estou conversando com os companheiros, buscando debater com alguns companheiros da FNP que têm a mesma tese que a gente, contra as privatizações, pela empresa integral, toda aquela nossa tese de uma empresa grande de energia. E eu disse, se a gente tiver um outro companheiro em algum momento que desponte, que tenha condições de assumir esse processo e tenha compromisso com a gente, nós não podemos ter nenhum tipo de receio de dizer, olha, esse o nosso cara. Agora, para mim é muito ruim dizer isso, porque, eu sou candidato, meu nome está lá. Mas estou sendo muito honesto aqui, muito transparente. Mas é isso. Agora, quando eu fui para a FUP, o debate foi o seguinte, olha, o Danilo preenche os requisitos, ele tem formação acadêmica, ele tem experiência em conselho e tem compromisso com os trabalhadores. Então foi essa junção dos três. Até porque, não é o caso do Fernando aqui, se o Fernando fosse candidato, é um companheiro de luta, mas gente qualificada e com formação, até 1 milhão. O diferencial é esse, é o compromisso que o cara assume com a gente. A diferença é essa. E a tese, óbvio, né? Que o cara que defende privatização, o compromisso dele não é com a gente. Tá certo. Aí, agora, só voltando a essa questão da inscrição. Você falou, tem experiência em conselho e tal. Você chegou a falar em um grupo tal de WhatsApp que era esse motivo que você estava qualificado por ter experiência em conselho. É isso aí? Esse é um dos motivos, porque eu em tese, na teoria, no meu entendimento, eu tenho os 10 anos, eu tenho a experiência de conselho e eu tenho a formação acadêmica. Então, em tese, eu preencho os 3 requisitos. Agora, de novo, essa dos 10 anos, eu até acho que a empresa está entendendo que os 10 anos são aceitáveis, porque eu conversei hoje com o Vladimir. Esclareceu. Então, isso é legal. Então, quer dizer, tinha uma ampla... Então, isso já tira de... Então, com esse esclarecimento, você tira os outros requisitos. Eu acho que os outros requisitos são importantes. Sim. Mas, poderia ser qualquer outro companheiro com 10 anos de casa. Isso não tem... Se está claro, não tem discussão, né? O Vlad, lá da refinaria, eu entrei em contato com ele e ele, aliás, antes a gente fazer a pergunta, Danilo, passa o seu número, né? Danilo Silva, 1001. 1001, então você que está escutando aí o Danilo, você que está gostando de ouvir o Danilo, petroleiro, Danilo 1001.
O Vlad, vou até anunciar aqui, o Vlad é 1122. Então o Vlad é o 1122, ele quer saber o seguinte, Danilo. Qual é o ponto que você considera um destaque positivo da gestão do Pedro Parente e o que é aquele que ele tem feito de mais deletério para a Petrobras? Um ponto positivo e o de pior. Vamos lá. Belíssima pergunta. De ponto positivo, talvez, eu tenho muita dificuldade com isso, com relação ao Pedro Parente. A gente acaba tendo uma visão muito mais crítica, né? Nunca paramos para pensar muito o que tem de bom. Eu acho que o que tem de positivo é a Petrobras fortalecer o processo de governança corporativa. Eu acho que isso parece uma coisa abstrata, mas isso é positivo. Proativo para a empresa, para se vender lá fora, para se vender aqui dentro, enquanto uma empresa que tem respeito aos stakeholders, à comunidade. Então, eu acho que esse é um lance positivo de combate aos processos que estavam errados, tal. Eu acho que esse é um lance positivo. O problema é que tem uma distorção nesse processo, mas a priori isso não é uma coisa ruim. A questão do investimento em compliance e em governança corporativa. Eu acho que isso é um lance positivo. Guardado, eu quero deixar muito claro isso, guardado algumas ressalvas, porque essa mesma lógica positiva é que faz dizer que tem que vender a Petrobras para acabar com a corrupção que aconteceu. Então, estão usando uma coisa que poderia ser uma coisa extremamente positiva para justificar a venda de ativos. E aí, emendando, a pior coisa para mim que o Pedro Parente vem fazendo, essa gestão, é transformar a Petrobras numa mera exportadora de petróleo, transformar a empresa, acabar com a integralização da empresa, aquela velha frase do chavão que a gente usa, mas é importante, que resume isso, é do poço ao posto. E a empresa cada dia mais deixa de ser integrada para ser uma empresa compartimentada, vendendo ativos. Eu acho que esse é o pior questão, até mesmo porque isso tem um nome, chama-se privatização. E ninguém ganhou um governo aqui, deram um golpe, dizendo que iam vender a Petrobras. Então o que o Pedro Parente está fazendo é continuar o que foi Fernando Henrique Cardoso em 2002, que foi suspenso graças à eleição de Lula, e agora ele volta com uma fome de vender coisa que não é dele, que é maravilhosa para eles. Até, isso aqui é uma coisa que a gente vem batendo bastante no Visão Petroleira, quem escuta a gente aí com frequência sabe, né? Aliás, teve a vinhetinha do Parente do Apagão um pouco antes da gente entrar aqui. Mas é curioso, né, que o PSDB tem essa questão ambígua, né? Ele se diz fora do governo, mas ele está numa empresa que é maior que muitos ministérios, digamos assim, né? Porque o Pedro Parente é do PSDB, né? É a indicação do PSDB. Mas, não, é que assim, quando é do PSDB, é uma referência econômica do mercado. Quando é do PT ou de um partido de esquerda, aí tem nome, carimbo. Agora, quando é do PSDB, não. Quando é do PSDB, é um economista importante, é um gestor de grande renome. É assim que eles tratam a mídia. É, isso mesmo. Bom, quero aproveitar também, mandar um abraço para o Vladimir. Conversei com ele hoje. Conheço ele pouco, mas é um cara comprometido, um cara sério. Não é um cara que defende do ponto de vista que nós entendemos que é correto. A empresa é uma empresa forte, uma empresa integrada, é um companheiro que vem para somar na luta, independente das nossas disputas. Ele é um cara que a gente respeita e quer ter do lado aí para as discussões. É um cara que pode ajudar muito, tem uma experiência, veio do Banco do Brasil, conheceu o processo lá, conhece o posto conversão por cima, mas conhece a lógica do plano de cargos lá do Banco do Brasil. Então é um cara do bem, um cara nosso. Legal, beleza. E só dando um toque para você que está ouvindo aqui, né, a rádio, sempre esperando a nossa agenda cultural. Hoje, como o leque que a gente está pegando aqui é maior do que a região de Campinas, a gente deixou só o toque aí, né? Acessa lá o cartacampinas.com.br para você se organizar. Certo? É um site muito bom, você conseguir fazer sua agenda cultural para o final de semana e toda semana, mas vamos deixar as dicas para um outro momento, já que tem gente de fora de Campinas escutando hoje o programa, bastante gente de fora, né? Bom, vai lá, Fernando. Oi, desculpa, vai lá. Posso responder a pergunta? Claro, aberto. A pergunta foi o ponto positivo do presidente Pedro Parente e um ponto negativo, né? Isso, vai. Fernando, você, o que você acha? Eu, como funcionário, eu prefiro começar do aspecto positivo,
até porque eu não tenho muita condição de avaliar ele politicamente, né? Eu avalio ele como presidente da companhia, né? Eu, de fato, sou obrigado a concordar que a preocupação com a reconstrução da imagem da companhia me parece que tem que ser uma agenda primária, né? E eu acho que a diretoria executiva, mal ou bem, vem conduzindo bem esse processo, vem conduzindo a contento. Me parece que, nesse sentido, o fortalecimento dos processos de governança, de reestruturação da parte da alta administração da companhia, me parece que está no caminho certo. Agora, o ponto negativo, eu iria um pouco mais além da discussão sobre desinvestimento e tal, que é uma discussão ideológica que eu acho que o presidente tomou partido. Eu não consigo ver, e eu não consigo ver nenhum economista de boa formação acadêmica defender que uma empresa não tenha que ser monopolista. Toda empresa quer ser monopolista. Agora, o presidente falar que ele não quer ser monopolista, que o mercado precisa de mais competitividade, me parece muito estranho. Abrir mão de mercado não faz muito sentido para mim. Eu acho que nenhum economista de primeira linha e autores mais antigos, Adam Smith já vai escrever isso quando ele vai falar no final do livro dele, A Riqueza das Nações, sobre o papel do Estado, que apesar dele ser contra o Estado, ele fala que o Estado ele é necessário para evitar que hajam monopólios, porque os monopólios são bons só para as empresas, e o presidente de uma empresa fala que o monopólio não é bom para ele. Então, assim, do ponto de vista da empresa, me parece que é péssima essa ideia do presidente Pedro Parente, né? E indo mais a fundo, muito se discute sobre o papel de uma empresa estatal e no momento atual se discute muito os desmandos que teve dentro da companhia por conta de indicações políticas e tal, mas pouco se discute do papel estratégico da Petrobras. Me parece que o Pedro Parente não está fazendo essa discussão com a sociedade, aliás, não faz essa discussão com ninguém, porque não é desses caras discutir nada com ninguém. Eu estou defendendo a democracia aqui, os caras não defendem isso. Agora, me parece que a discussão sobre o papel estratégico da companhia é fundamental e é algo que não tem sido feito, né? Nem pelo presidente da companhia, nem pelo representante do Conselho de Administração da companhia. E, embora haja muitos economistas que digam que uma empresa de petróleo não tem que ficar na mão do Estado, não é impertinente lembrar que na última reunião do Conselho de Segurança da ONU, a sanção para a Coreia do Norte, a primeira sanção para a Coreia do Norte foi suspender o petróleo. O que mostra que é um ativo estratégico e que, apesar de ser uma commodity, ela é muito mais que isso. Ela tem um valor que me parece que o presidente da companhia não está dando ele, precificando ele corretamente, né? Me parece que, então, desse ponto de vista, me parece que o Pedro Parente erra porque ele não está defendendo a companhia, ele está defendendo uma posição ideológica dele. E aí eu acho que um presidente de companhia não pode fazer isso. Eu acho que ele tem que defender a empresa que ele está presidindo. Quando ele faz isso, ele não está defendendo a empresa, né? Opa, legal. Complementar, Leandro? Vai lá. Complementar, acho que o Fernando bateu na questão. Acho que é exatamente isso. A questão central é essa. Uma empresa é mais ou menos assim, ó. Eu costumo dizer, trazendo aqui pro chão de fábrica, que é como se o Pedro Parente administrasse 10 padarias em Cosmópolis, eu olhasse para aquilo lá, estivesse vendendo pão para todo mundo e dissesse assim, tô vendendo muito pão, tinha que ter alguém vendendo um pão aqui diferente, aí ele abre mão de 2 padarias, traz o cara de Arthur Nogueira para tocar, aí você pergunta, tá bom, o que você vai fazer com esse dinheiro das outras 2 padarias, das 2 padarias que você vendeu? Em tese, você vai buscar outro mercado, então você vai abrir lá onde o cara vende pão também. Não vou fazer isso. Então, quer dizer, eu estou abrindo mão do mercado interno, eu não estou abrindo mão do mercado externo também, que é uma outra decisão que a Petrobras vem fazendo. O desinvestimento saiu do Japão, saiu da Argentina, saiu do Peru, do Chile. Então, é um movimento de saída do mercado externo e de abertura do mercado interno. Eu estava na Bahia essa semana e eu descobri que lá tem 2 grandes distribuidoras chinesas.
Ou seja, o cara está trazendo o petróleo de fora, está distribuindo aqui. Por causa de uma decisão equivocada da Petrobras e que está prejudicando a companhia. Por isso que é muito bom esse debate, porque tem que deixar claro, o representante dos trabalhadores, ele vai para lá não para defender uma linha dos que eu costumo falar dos forasteiros, ou seja lá de quem for. A linha que o cara que tem que estar lá, que tem que defender, é a linha de defesa da companhia. A companhia não está sendo defendida. Infelizmente, é que o Brasil tem umas coisas que são malucas. A CVM devia autuar os gestores por não estarem representando os interesses da companhia. Quando bota para vender ativo do jeito que eles estão fazendo, claramente, assim, olha, eu tenho outros interesses. E interesses que não são os da companhia. Então, eu acho que é isso mesmo. É uma linha ideológica que foi adotada. Que a Petrobras tem que ser pequena, que a Petrobras não pode ter monopólio. Decidiu que é melhor vender 1 litro de gasolina a R$4 do que 2 litros a R$2, porque aumenta a margem. E aí você vai abrindo mão. Quando essa estrutura logística estiver colocada no país, mesmo que você tente voltar atrás, vai ser muito mais difícil. Porque os caras estão instalados. Você que está criando condições para o mercado externo entrar no nosso mercado consumidor e assumir posição. Quando você, se Deus quiser, isso vai acontecer a partir de outubro, se tudo der certo, ou se tudo não der muito errado, também tem essa, né? A situação está tão ruim que a gente torce para não dar muito errado, para não piorar. Quem diria? Mas você vai ter dificuldade para retomar o mercado. Muita dificuldade. Porque as estruturas logísticas estão colocadas, as distribuidoras vão estar aqui dentro, o caminho dos derivados entrando no país vai estar feito e a Petrobras vai começar a ter que competir. E isso é um problema. Então, eu acho que esse é o cerne do debate. Legal, beleza. Então é o seguinte, vou aproveitar e trazer uma segunda pergunta de um segundo candidato ao conselho, o Célio. O Célião lá do Edisp. A gente entrou em contato com ele, ele mandou um áudio aqui, vou tentar colocar o áudio aqui para todo mundo escutar, e aí vamos ver o que o Célio está mandando aí falando. Aliás, o Célio, que na última eleição, acho que ele se candidatou em todas as eleições, e na última ele foi o verdadeiro primeiro independente, né? Tirando os apoiados pela FUP, a EPET, a FNP e pela empresa, né? Ele foi o 5º colocado, então o Célio foi o primeiro dos independentes, ele é candidato de novo. Mandou uma pergunta para você, Danilo. Vou tentar colocar aqui. Vamos ver como é que fica o nosso áudio aqui. Vamos ver se a gente... Caro Gilberto e amigos da Rádio Voz Petroleira, agradeço a oportunidade de enviar a minha pergunta ao Danilo Silva, candidato aí da FUP. Como você sabe, também sou candidato pelo 6º ano, Célio Franco, 1999. E aqui vai a minha pergunta para o Danilo. O Danilo, essa atual representante dos empregados no Conselho, ficou 2 anos aí, não representou nada. Ela não teve a educação de enviar alguma mensagem da atuação dela no Conselho para a força de trabalho. Uma mensagem que fosse bimestral ou semestral. Muitos me criticaram quando eu apoiei David no 2º turno, porque eu já previa isso, porque era uma candidata da alta gestão e não candidata independente. E eu quero saber de você, como que a FUP, que agora trocou até as cores da campanha, estaria vendo essa atuação no Conselho, principalmente em face do desmantelamento e entrega da Petrobras às empresas amigas, que eu tenho denunciado e lutado contra isto aqui já há anos. Queria saber qual é a sua visão e qual a atuação efetiva. Temos uma campanha que David ficou de levar ao CA aqui na época e não levou. Ética sempre, corrupção nunca. Qual é a sua visão acerca desta nossa campanha? E eu agradeço aí a resposta. Um abraço. Obrigado, Célio. Célio, para quem não conhece, o companheiro do Edisp, tem história de luta na Petrobras, é um cara comprometido. Eu não conheço pessoalmente, mas tenho uma ótima referência dele. Hoje até troquei algumas mensagens com ele lá pelo Connect. Desejo toda a sorte do mundo para ele, essa campanha. E principalmente é um cara comprometido com os trabalhadores, as teses e as formulações. Vamos lá.
Betânia. Não tenho nada contra a Betânia, não é pessoal, acho que a gente aqui acaba tendo que citar o nome, não tem jeito. Betânia fez um mandato sem surpresas para mim, porque a plataforma da Betânia era essa. Betânia defendeu desde o começo que tinha que ser revisto o portfólio da companhia. Quando se perguntava para ela sobre privatização, ela dizia isso. Então, e outras falas dela, se a gente resgatar o discurso dela durante o debate, foi nessa linha. Então, ela atendeu os interesses que ela se propôs a atender. O grande equívoco, que naquele momento a gente vivia uma crise institucional em relação a você é coxinha, você é petralha, você é bolsomínio, você é mortadela, e isso gerou uma oportunidade de eleger uma pessoa indicada pelo Pedro Parente, pela companhia, pelos forasteiros da Petrobras. Então, ela fez exatamente isso. Nosso mandato, a ideia que a gente tem de comunicação, primeiro acho que são, para falar aqui o mais rápido possível, porque eu acho que esse debate a gente vai voltar lá na frente, mas a ideia são duas. Primeiro, usar a remuneração do conselho, assim como o David fez, para contratar duas assessorias. Porque eu acho que esse foi um outro erro da Betânia. Ela ficou na mão, eu imagino que ela quis ficar, na mão dos pareceres da companhia. Pô, não dá para discutir, eu fui conselheiro em outras empresas. Quando você chega um processo para ser definido, para ser votado no conselho, ele passou, no mínimo, na área jurídica, na área de estratégia e na área responsável pelo ativo, dependendo da natureza do ativo ou do processo. Quando chega lá, não adianta perguntar para o cara da estratégia, gerente de estratégia, tá correta a venda da Fafem? Ele vai falar, tá dentro da estratégia, vai dar argumento técnico, até porque o nosso corpo técnico da Petrobras é muito qualificado. Então, dentro de uma loja, você consegue construir. Então, a nossa ideia é ter uma assessoria externa justamente para poder dialogar e para apontar as falhas nesse processo. Claro, a gente tem que ler, tem que estudar, tem que se dedicar, mas tem que usar da assessoria técnica para isso. E o outro processo é discutir com os petroleiros. Nós queremos fazer uma vez por mês uma reunião nas unidades. Não é em todas, óbvio, uma por mês, uma em cada unidade. Nós vamos rodar, são 2 anos de mandato, dá para rodar o país inteiro. E mais do que isso, eu quero usar a estrutura da empresa. Eu quero, quando for na Relan, eu quero usar o auditório da Relan. Vou ser conselheiro da empresa, é um órgão oficial. Eu quero o espaço do auditório da Relan e da Replan, ou de qualquer outra unidade. Eu quero sentar lá e quero discutir com os trabalhadores se fazem greve ou se não fazem, se gostam da FUP, da FNP ou da EPET. Para mim, tanto faz esse debate. Porque isso nos une. As pessoas têm que ter compreensão desse processo. Né? A gente tem que ter alguém que defenda os trabalhadores. Esse é o primeiro momento. Mas no segundo momento, eu quero rodar com o sindicato local. Porque a gente sabe que quando você faz um debate no auditório, nem todo mundo pode ir. O pessoal da área operacional, por exemplo, geralmente não vai, não tem como abandonar o seu posto de trabalho para ir. E eu acho que nós temos que ir lá, sentar na SIC, na CCL, na CCI, para ouvir o que os companheiros têm para dizer. Sabe? Eu acho que esse é a proposta. E além disso, a gente quer criar, já tem um WhatsApp, a gente quer criar um WhatsApp do conselheiro. A ideia é poder passar informação, claro, que informação do conselho é algo sensível, tem um termo de confidencialidade que você assina, mas você pode sim apontar alguns caminhos de discussão, preocupações, para dar informação e para receber alertas sobre algumas coisas centrais. Por exemplo, a política de SMS, a política de consequência, para ver como é que está acontecendo nas bases. E, além disso, usar as mídias sociais, principalmente o Facebook ou um blog. A gente nem está divulgando essa parte do blog, porque a gente tem dúvida qual que é a melhor ferramenta. Mas a ideia é essa, viu, César? A ideia é criar um canal de comunicação permanente via as redes sociais. O WhatsApp é um grande mecanismo, mas o WhatsApp a gente sabe que ele tem algumas limitações. Né? A gente muitas vezes ele vira um negócio que perde a sua motivação principal, então a gente vai ter que trabalhar isso, criar algumas regras. Mas, mais do que isso, é rodar as áreas, e não adianta. Você pode ser o cara, você pode ser formado pela faculdade lá de Cosmópolis, você pode ser top lá. Se você não conversar com o cara da operação da TE, da Replan, sobre a TE da Replan, você não vai saber nada. Não adianta, você precisa conversar com o cara. Agora, vou entrar mais uma questão aí do sério. Diga lá. E as cores da campanha? Tá mais verde e amarelo, né? Azul, a cor da bandeira. Não tá aquele vermelho, né? Mais ligado à FUP e tal. Você acha que isso aí tem... Não, a estratégia é muito clara. Nós queremos
queremos, e as minhas falas vêm nesse sentido, vocês podem conversar com outros companheiros de outras candidaturas, a fala vem no sentido de aglutinar. Eu acho que nós temos a tarefa, o Vermelho, eu sou um cara de esquerda, acredito na transformação social. Agora, quando você vai para a gestão da companhia, a única ideologia que a gente vai discutir, do ponto de vista, o único posicionamento do ponto de vista ideológico é contra as privatizações. Nós entendemos, a gente acaba tendo uma linha progressista no sentido de dizer assim, a Petrobras ela tem que dar lucro, tem, mas ela tem que desenvolver o país, ela tem um papel central. Então isso tem uma carga ideológica de centro, esquerda e principalmente mais à esquerda. Agora, não é um debate maluco. Então quando você coloca as cores verde e amarelo, é a cor nossa cor, as cores que são nossas, os petroleiros. Nós não podemos abrir mão delas. Petrobras é o Brasil. Então, a ideia do verde e amarelo da campanha é para aglutinar, é para trazer gente que pensa diferente dentro desse espectro ideológico de defesa da companhia, mas que tem disposição, porque não adianta. Nesse debate o cara achar que ele sabe tudo, que ele vai fazer tudo sozinho, que ele vai discursar e vai ganhar os caras lá, não vai. O conselho tem um papel muito grande de constranger, inclusive, os outros conselheiros, porque quando você vota contra a venda a parceria na Relan, o gerente lá o gerente de relação com investidores vai ter que explicar para o mundo inteiro por que tem um conselheiro votando contra. As pessoas perguntam. Eu estava contando um caso aqui para o Giba antes de entrar, da história acho que de Porto Real, do Conselho de Administração. O que acontece na Volkswagen? Vou resumir aqui a história. Volkswagen criou um projeto de uma fábrica, salvo engano, em Porto Real, ali no Rio. Tem algumas indústrias automobilísticas, que era um projeto piloto, onde o chassi do caminhão entrava e as empresas terceirizadas, as empresas fornecedoras tinham seu pessoal e já montavam. O cara da Arve Mérito, lá que fabrica a roda. Então ele estava lá com o galpãozinho dele, ele vinha e encaixava a roda no caminhão, sem funcionário da Volkswagen. Era um projeto fantástico para eles. A Volkswagen era uma fábrica de papel. Era uma fábrica de papel. Burocrática. Burocrática. O cara só fazia o controle de entrada e de saída. Basicamente isso. E os caras achavam que isso era o máximo. Era uma revolução do ponto de vista de investimento, de efetividade daquela fábrica e tudo mais. O que aconteceu? Os metalúrgicos de São Paulo entraram em contato com os metalúrgicos da Alemanha, que tem assento no Conselho de Administração, e lá, claro, está muito à frente, é uma outra realidade, não é a nossa ainda. Eles têm direito a veto, salvo engano, na abertura e fechamento de fábricas e em uma outra questão. Os companheiros salvo engano, esqueci o nome da central agora, acho que é DGB, cederam o assento no dia dessa reunião para os companheiros da Metalúrgicos da ABC, eles foram lá defender a tese. E eles travaram a construção dessa fábrica. Essa fábrica foi construída, mas com o modelo tradicional. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Conselho de Administração, a representação dos trabalhadores, para nós, ela tem... a pergunta é sempre o que vai fazer, né? Por que serve esse negócio? O cara vai lá, uma voz no meio de ônibus. Você constrange os caras e faz o cara explicar para o mundo inteiro por que tem tal porra de um cara chato lá votando contra fundamentado. Agora tem que estar fundamentado, porque senão a CVM te pega na curva. Não adianta você dizer, sou contra. Isso aqui não é brincadeira, é um debate sério. Então, o Conselho de Administração ele tem esse peso. Então eu acho que a ação que a gente tem que fazer, voltando até a pergunta do Célio, é essa. É dialogar com todo mundo, criar mecanismos, fóruns de debate permanente e, principalmente, eu vou precisar muito dos companheiros da Replan, porque o conselheiro ele não sai da Replan. É 2 anos de mandato, mas ele permanece na refinaria de Paulínia, ele é funcionário. Isso é uma coisa que a gente ouve, né? Já arrumaram outra boquinha pro Danilo, né? O cara só vai pra reunião. Assumir. Não, você vai continuar do lado ali do pessoal da engenharia ali, vai estar colocando todo dia. Eu não sei se eu vou estar na engenharia, porque os caras vão me deixar lá, mas eu acho que vão. Né? Não, tô brincando. Eu vou continuar na engenharia, lá no Esto agora, que chama a área. Mas tá pegando o busão todo dia com a busão galera. Todo dia, uma vez por mês ou 2 vezes por mês, a gente vai estar fora na reunião e nesse compromisso de fazer as visitas. Então essa é a ideia. Agora, pelo menos 4 dias por semana você vai estar lá. Legal, isso é importante, né? Porque aí o pessoal pode cobrar ali, né? Na lata já. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, ó, que eu falo com os companheiros, que é até perigosa, mas está no ar, eu vou correr esse risco. A gente brinca lá, fala assim, para os companheiros da Replan, votem em mim, porque pelo menos os caras vão ter mais constrangimento de vender a Replan, porque vão ter que demitir o conselheiro, vai gerar um constrangimento. Brincadeira à parte, é isso, o cara vai estar lá.
seja a base que for. Se for meu nome, eu vou estar lá na Replan. Se for o cara da Relan, ele vai estar lá na Relan. Ele não sai do lugar. Então, o cara vai poder todo dia cobrar ele. Agora, só voltando à questão da atuação no conselho, né? As propostas que você vai levar. Eu dei uma puxada no outro candidato que está sendo apoiado por uma outra frente também, o da EPET. Agora me fugiu o nome dele aqui. Keipo. Como? Eu acho que é Christian Keipo. Isso, acho que é isso. Christian alguma coisa, Christian. Keipo. E assim, eu peguei uma das propostas dele que eu vi ali, um pouco diferente, né? Que foge disso que a gente já está debatendo, é reorientar as atividades da companhia em transição a uma economia pós-fóssil. Eu acho que uma energia limpa, alguma coisa nesse sentido que ele está falando. É isso. E aí, Danilo, você pensa numa proposta assim, ou tem outras ainda? O Fernando, vai lá, Não, o Fernando quer fazer um comentário anterior. Fica tranquilo, vai lá. Vou fazer um Faça comentário seu. primeiro sobre a atuação da Betânia, né? Agora eu estou falando como um funcionário, assim, não tem envolvimento político nenhum, e é o que eu falei no primeiro bloco, achei horrorosa a discussão do ano retrasado, Conselho de Administração, que se resumiu a Bolsonaro e sindicalistas, né? Assim, não é possível que uma companhia no nível da Petrobras possa fazer uma discussão nesse nível, né? Não consigo entender. Eu acho que eu, como funcionário, fiquei envergonhado que o representante do conselho estava discutindo isso. Assim, discutindo se o cara gosta do Bolsonaro ou não. Assim, acho que é uma discussão que não tem que estar no conselho de administração. O que tem que estar lá é política de preço, investimento, não se o cara gosta, que o cara deixa de gostar. Cara, não tem nada a ver. Agora, sobre a atual conselheira do Conselho de Administração, eu ouso a discordar do Célio sobre a política de comunicação dela. Ela manda pelo Connect, né? Que é tudo bem, a estrutura da empresa. Eu acho que ela poderia ter usado outras plataformas, mas eu ouso a discordar porque eu acompanhei muito. Então eu via cada reunião do conselho, nos assuntos que ela podia opinar, ela colocava lá como ela tinha votado e tal. E o mais curioso, eu cheguei a mandar um e-mail para ela uma vez e ela me respondeu. Me respondeu 2 vezes. Que foi quando ia ter um tema muito sensível no Conselho de Administração, e eu mandei um e-mail para ela porque eu achei que o voto do conselheiro tinha que ser contrário. Eu não lembro qual que era a questão, não sei se era a troca, se eu não me engano era a troca da presidência da companhia, troca da diretoria executiva, algum nome ia trocar. Alguma coisa assim, exatamente. E eu achei que era um tema sensível. E eu mandei um e-mail para ela e ela me respondeu. Não respondeu falando como ela ia votar, como se a cadeira fosse dela, mas a cadeira não é dela. Isso que é o ponto central. Ela é representante dos empregados. E me parece que esse era um tema sensível para muitos empregados. Quando teve o problema, acho que do diretor Nelson, do ELEC, diretor Joelec, isso foi um problema que foi muito sensível na companhia. Os funcionários estavam constrangidos porque uma semana antes teve um curso sobre corrupção. E houve assim, não vou falar privilégio para a empresa que a filha dele trabalhava, mas houve a contratação da empresa que a filha dele trabalhava. Se houve privilégio, eu não sei, não vou entrar nessa discussão, mas não precisa ser mal, basta ter a aparência do mal. E isso deve ser evitado na administração pública. Então, foi um tema que eu me manifestei também para ela, e ela não respondeu como ela ia se posicionar e tal. E eu acho que nesse tema, particularmente, ela se posicionou ao contrário. Da recondução, mas no primeiro momento ela se posicionou de forma contrária. Mas assim, eu imagino que o candidato para o Conselho de Administração deveria ter uma estratégia de comunicação, de no mínimo uma comunicação de 2 vias para receber as propostas também. Sim, exatamente. Aí agora eu vou só comentar. A ideia de tomar posse da cadeira é um negócio que me é muito estranho, porque não é dele. Eu hoje estou me segurando aqui, porque tem dia que às vezes eu levo uns balão no convidado, aí eu fico falando pra caramba, então eu quero falar menos, mas um problema que eu senti quando fui direção sindical é isso aí. Até que momento você é representante e você simplesmente tem que pegar o que vem, até que momento você é uma liderança. Sim. Certo? Primeiro isso aí com o diretor sindical.
eu já não sei um conselho de administração teria essa mesma visão de liderança Sim. dos trabalhadores. Que é um conflito. É um conflito. Aliás, a pessoa está lá, é o que Bakhtin fala, todo discurso é ideológico. A pessoa chega lá, ela tem não adianta falar que não tem lado. Óbvio que ela tem lado. Isso é evidente. O problema é que ela tem que ter o lado de representante dos trabalhadores. Esse que é o ponto central. Se um representante vai e não representa isso, deveria até ter um mecanismo de você tirar o cara. Porque ele não está representando, ele não representa no sentido etimológico da palavra mesmo, né? Então, ele não está fazendo o papel que ele deveria fazer. Eu acho que, no caso, o atual representante se mostrou muito distante dos trabalhadores. Então, ela votava da forma que ela queria, porque ela entendia, ou porque foi orientada dessa forma, também não me interessa, mas o que me interessa é o que ela deveria ter feito. Sempre, de alguma forma, e aí eu acho que o nível de tecnologia ajuda nisso, porque você consegue fazer esse tipo de consulta de forma rápida e efetiva. E faltou isso, me parece que me faltou isso, né? Agora, com relação aos desinvestimentos, que ela majoritariamente votou, não sei se unânime em todos. Ela não votou unânime, ela se absteve. Então, assim, eu acompanhei a maioria das votações dela. Assim, ela obviamente tem uma posição de que a Petrobras tem que se tornar uma empresa irrelevante. Parece que é muito claro. E eu não sei se isso representa o anseio dos empregados. Se os empregados querem uma empresa irrelevante no mercado brasileiro, ou se quer, que atualmente é uma furadora de poço e exportadora de petróleo. Essa é a visão, né? Essa é a visão estratégica. Agora, tá essa visão ela conflita bastante com a visão dos sindicatos em especial, né? A Rádio Noroeste, a verdadeira rádio pública, a Rádio Noroeste, ela está sempre junto às associações, né? Aos grupos sociais, aos sindicatos. Então, até por isso que a gente traz aqui o Danilo, que é apoiado pelos sindicatos. Outros, a gente pode até conversar para ver até a posição mesmo. Dependendo como for, pode procurar espaço na Veja, no Globo, na Jovem Pan, sem problema nenhum. Aqui a gente faz o outro lado, dá o outro lado de espaço. Mas eu acho que é isso. Mesmo que seja uma pessoa, digamos assim, independente, que não seja, ela deveria, acho que, procurar, no mínimo, as direções sindicais para poder ter, inclusive, isso daí, né? Porque eu não sei o David, se eu creio que ele levava os debates para dentro da federação. Eu sou meio refratário a estruturas de poder. Eu acho que a gente tem que democratizar mais as coisas. Claro. Né? Eu sou contra concentração em nichos. Eu acho que o Brasil precisa de mais democracia. Muito mais. Acho que a gente tem muito pouco. Não sei nem se a gente vive numa democracia, mas a gente precisa de um pouco mais. E eu acho que o representante dos empregados deveria se preocupar com isso. Eu acho que deveria ser uma preocupação constante. Porque eu acho que é um negócio que esquece. Porque ele deve ter temas, imagino eu, que ele tem que estudar muito. Não deve ser fácil. Sim. Isso toma tempo. O cara não tem como ficar conversando toda hora. Mas eu acho que ele pode fazer um esforço. Eu acho que ele pode chamar mais gente para ajudar ele. Então, isso aqui é um tema que eu não entendo, eu vou chamar mais gente, vou colocar mais empregados na discussão. Não precisa ser só ele. E aí, Danilo, o que você diz? A estratégia de feedback ali, de escutar os trabalhadores, e a outra questão que eu tinha colocado do combustível pós-fóssil. Essas duas... E eu só queria falar sobre o combustível pós-fóssil, porque essa é uma preocupação minha, né? A Agência Internacional de Energia prevê que o pico de petróleo, de consumo, se não me engano, é 2035, né? Depois a gente está numa curva de declínio. As empresas de petróleo que estão sendo mais bem-sucedidas, então eu costumo acompanhar alguns balanços de empresas, são aquelas que estão se transformando em empresas de energia. Era a ideia inicial do diretor Hildo, que começou no governo Lula. Hildo Sauer, professor Hildo Sauer. Então, quando começou a diretoria de gás e energia, ele tinha isso muito construído com os movimentos sociais de apropriação da energia para a sociedade brasileira, apropriação dos excedentes para a sociedade brasileira. Infelizmente, ele foi substituído porque, nas palavras do ex-presidente, ele não trazia senadores e ele precisava de alguém na diretoria que trazia senadores. Mas
me parecia que era o caminho ideal, uma descarbonização da companhia, né? Agora a gente está numa regressão, assim, estamos enfiando o pé no acelerador e vamos furar poço, abandona biocombustíveis, abandona pesquisa. E é curioso que quem está falando isso é o mesmo cara que transformou a Petrobras, uma empresa de petróleo, em uma empresa de energia, né? Lá na década de 90. Mais ou menos, né? Ele prejudicou muito a Petrobras com as termoelétricas. Lá era né? com outras intenções. Lá era com outras intenções, acabou prejudicando muito a Petrobras. Essa é a questão, não era com prejudicando muito a Petrobras, né? Ali nas termoelétricas é uma discussão muito longa, não vai. Mas me parece que isso deveria, como faz parte da questão de planejamento estratégico da companhia, isso no mínimo deveria ser pautado pelo conselheiro, porque o conselheiro pode pautar as coisas. Ele não tem o presidente do conselho que dirige a pauta, mas qualquer conselheiro pode pautar matérias. E eu acho que essa é uma matéria que deveria ser pautada. Então, o que a Galp está fazendo? O que a BP está fazendo? A Shell, por exemplo, no Brasil, ela investiu um caminhão de dinheiro. Eu vou muito para São Paulo, na Universidade de São Paulo. Investiu um caminhão de dinheiro montando um laboratório lá sobre gás. Os caras estão investindo infinito de dinheiro e a gente está saindo do gás. Tá saindo do gás. Então, apesar que de é o que combustível da transição. Então, é um discurso combustível da que transição. dizem que é uma energia limpa, mais ou menos. Não, Isso é uma transição. Mas ele é o combustível da transição. Pelo menos até 2050 está garantido. É a discussão que esses caras estão fazendo. E eles estão investindo em tudo. Em legislação. Então, tem pesquisas com o pessoal do direito, pesquisa com o pessoal da engenharia, pesquisa com o pessoal da economia. E a Petrobras está saindo disso, né? Então, se não tem como reverter isso do plano estratégico, no mínimo pautar a discussão deveria ser o papel do funcionário que vai lá sentar na cadeira do Conselho de Administração. Não sei o que o Danilo pensa disso, mas a experiência vem mostrando isso, né? Que as outras empresas de petróleo que têm tido ganhos extraordinários, elas estão partindo para uma diversificação de portfólio. Então, investindo mais em pesquisa em energia renovável. Então vamos dar um espacinho pro Danilo falar, que Claro. vai lá, Danilo, manda lá. Imagina, o debate é riquíssimo. A gente Não, tem tá bom, tá em pouca, alto nível o a gente negócio. tem poucas chances de debater essas coisas com seriedade. A gente não tem, de modo geral, as pessoas não têm muita paciência com esse debate. Mas ele é central pra gente. Primeiro a questão da comunicação da Betânia. De novo, o conselheiro, eu acho, até pela legislação, ele não poderia nunca perguntar qual a posição dos trabalhadores sobre a recondução do Pedro Parente. Ela tem uma limitação jurídica aí, mas ela podia perguntar qual era a avaliação dos petroleiros em relação à atual gestão. Tem mecanismos para você construir uma tese, para você se aproximar dos trabalhadores, ter as informações, sem necessariamente ferir o regulamento do conselho. Então, esse distanciamento, ele gera isso. Por isso que eu acho que é importante você estar sempre próximo. Claro que a demanda é imensa. Conselhos muito menos complexos, como o da Petrobras, você passa horas lendo. Madrugada, você lendo para tentar entender o processo, ligando, telefonando, buscando as coisas, perguntando, lendo, buscando na literatura. Então, o que eu acho é que ela falhou nesse processo. Eu não acho que... Aí eu concordo com você, Fernando, porque foi uma decisão, na verdade, isso, de se empoderar desse processo, dizer, a cadeira é minha, estou aqui, quem manda nisso aqui sou eu. E eu acho que quando o Giba fala de, pelo menos, procurar os sindicatos, ela podia procurar, se ela não queria conversar com a massa, que ela deveria conversar, buscar isso, ela pelo menos podia sentar com os sindicatos de diversas linhas políticas, conversar com a EPET, com o Clube de Engenharia, sabe? Tem gente produzindo coisa muito boa aí, e que se ela queria uma conversa mais institucional, tinha receio de falar uma coisa que ela não podia, e se comprometer, ela tinha outros mecanismos. Eu acho que tem determinados temas que você vai conseguir ampliar o debate. Tem outros que você vai ter que buscar, como você disse, gente mais próxima, que entende, e falar, vem cá, amigo, eu preciso entender como é que funciona a dinâmica offshore. E aí, para poder ter instrumentos, e aí fazer as perguntas para as pessoas, a partir do conhecimento que ela tem e aproveitando para usar o conhecimento dos outros e construir a linha de atuação. Sobre a questão do programa, acho que o Cape coloca, não tem divergência. Quando a gente fala uma empresa de energia integrada, talvez a gente tenha até que especificar isso mais um pouco. Mas a ideia é exatamente isso. Petrobras, por exemplo,
Petrobras estava investindo lá na PBio, no debate do biocombustível. Era um debate importante, não porque aquilo ali ia substituir o petróleo de hoje para amanhã, mas era o começo de um processo de pesquisa, de aprofundamento. Ali você ia conseguir as bases para no futuro decidir se aquilo era economicamente viável ou não. Então a Petrobras não é só nisso, né? É em outras fontes. Por exemplo, eu sei que no SEMPES, um amigo relatou que tinha lá um núcleo para estudar energia solar. Tem que ser incentivado. Você tem que discutir isso. Agora, com muito cuidado, porque em que pese que você tem um desenho de uma curva de demanda que ela cai do petróleo a partir de 2050, por aí começa a ter uma queda mais acentuada, de fato, né? Porque 2035 começa a cair, mas em 2050 tem uma queda acentuada, as pessoas, os teóricos defendem isso, os professores dessa área. Olha o movimento que o mercado internacional está fazendo, está comprando reserva de petróleo. O professor Roberto Moraes, ele fala que o petróleo, ainda por algumas décadas, continua sendo o lubrificante do capitalismo, ainda por um bom tempo. Então, as energias não fósseis, elas vêm para complementar esse processo e fazer a transição. Mas a transição que leva muito tempo. Não dá para abrir mão do petróleo, como o Pedro Parente está dizendo. O petróleo do pré-sal não é importante. Isso é uma piada. Se não é importante, por que a BP está vindo comprar? Por que a Shell, a Companhia Limitada, estão vindo para cá? Então, é um debate que a Petrobras, ela tem que fazer sim, por isso que ela tem que ser uma empresa de energia, ela tem que direcionar dinheiro e tempo para discutir essas fontes, mas ela não pode abrir mão do petróleo. Ela não pode abrir mão. Até porque nós temos uma indústria petroquímica, que a gente, via de regra, olha petróleo, gasolina e diesel, né? Os derivados. Mas a questão do petróleo é muito maior do que isso. Então é uma fonte de energia que precisa ser preservada, precisa ser discutida e fazer a transição. Você vê alguns países... porque assim, vou dar um exemplo. Você olha o Canadá. Grande parte da produção do Canadá de energia é carvão ainda. E o carvão é uma energia que o mundo refuta. Uma energia extremamente suja, prejudicial à saúde das pessoas, ao meio ambiente. Mesmo países com uma política de responsabilidade social, de respeito ao meio ambiente, tem dificuldade imensa de abrir mão. Agora traz para o petróleo, que é uma rede muito mais complexa, está muito mais engedrada no capitalismo, no nosso modo de produção. Como é que você abre mão disso de um dia para o outro? Você não vai abrir mão. Você vai levar, se 2050 vai ter a queda de consumo, isso aí vai até 2100 ainda dependência na boa de petróleo. Então é uma ilusão achar que dá para abrir mão do petróleo. E aí é a grande crítica. Você abriu mão de discutir novas tecnologias e está abrindo mão do petróleo também. É uma loucura. Pois é, chutou de um lado e do outro, né? Não sobrou nada. Porque de repente a linha da direção falou assim, não, nós somos só uma empresa de petróleo, vamos cavar, refinar e distribuir. Era uma linha que eu discordaria porque ela não pensou no futuro da companhia. Mas eles não fizeram isso. Mas faria sentido, faria algum sentido, né? Agora a outra, a que eles estão adotando, não é nenhuma, nem outra. Agora, tem um assunto que não dá para fugir, né, Danilo? Eu comecei puxando aqui o seu histórico, né? Quando você entrou na Petrobras, quando você entrou para a direção sindical. Você chegou a ser diretor da FUP? Suplente da direção. Opa, pera, vai lá, de novo. Eu fui suplente da direção da FUP. Foi suplente lá na FUP. E falando em suplência, aliás, você também foi eleito suplente... Fui suplente do conselheiro Paulo César na Petros. Que ainda é conselheiro, o PC? Ele ainda é. Eu não teve eleição agora, eu acho que sim, acho que ele é conselheiro ainda, mas eu não tenho... Não, se é sim, é ele ou o companheiro Norton, ele é conselheiro sim. Mas vamos lá, enquanto você estava na suplência, aí você passou a ser assessor da presidência da Petros. Quando foi isso daí? Você passou a ser assessor? Isso foi em 2013. Eu fiquei, na véspera fiquei 11 meses afastado da Petrobras, por causa de um problema de saúde. E aí, quando eu voltei, estava voltando para a base, era essa a ideia. Estava até indo para a área de contratação, era essa a conversa que eu tinha na época. E aí fui convidado pelo Luiz Carlos na época, que foi meu professor na Unicamp, lá na economia, para trabalhar lá junto com ele na assessoria da Petros. Trabalhei na assessoria da Petros de 2013 a fevereiro de 2015. Quando você foi efetivado... Que aí em março de 2015 eu virei diretor administrativo financeiro da Petros e fiquei como diretor até
outubro de 16. Entreguei minha renúncia em maio de 16, mas acabei ficando mais alguns meses, que foi o processo de transição para a nova diretoria. Tá joia. Porque, queira ou não, esse talvez é um dos pontos de maior crítica aí dos trabalhadores, é a questão da sua gestão, talvez, né? O Fernando, qual que é a maior crítica que tem em relação ao Danilo, a relação dele ter sido diretor na Petros? Uma coisa, você é Plano Petros 2. Eu sou Plano Petros 2, né? O pessoal do Plano Petros 1 parece estar um pouquinho mais bravo. O pessoal tá bravo, né? Eu converso muito com as pessoas, gosto de conversar com as pessoas. Porque assim, o que percebo que é a indignação das pessoas, né? Com relação... Bom, tem várias indignações, né? Mas talvez a central é a carteira de investimentos da Petros nos últimos anos, né? Então, podemos falar do mais famoso caso da Sete Brasil, mas tem outras barcas furadas, né? Costa do Sauípe, tem uns outros trem aí que não foi legal. Aeroporto e tal. Eu acho que o que os trabalhadores não entenderam direito é assim, durante todo esse tempo, a comunicação foi de que estava tudo bem. E agora, ferrou, vou ter que pagar não sei quanto, 18 anos. Eu me interesso muito pouco por assuntos da Petros, não é um negócio que eu sou muito... eu não tenho condição de falar muito bem. Não sou o cara ideal. Mas vamos lá, talvez o que hoje está reverberando é a questão do equacionamento. A questão do equacionamento é um negócio que está pegando, que é um negócio que eu sempre falo para os companheiros, olha, vocês podem bater o quanto vocês quiserem o pé, vai ter que pagar, velho. Não tem jeito. Agora, tentar entender o que aconteceu durante esses anos, eu acho que é o fundamental, eu acho que é o que as pessoas querem. Então, o que aconteceu, por que foi... por que chegou nesse estado? Durante tanto tempo, foi falado que estava bom, aí de uns 2 anos para cá, os balanços sinalizaram que estava ruim, e agora vai ter o equacionamento, né? Então, acho que responder essa pergunta ia ser interessante, né? Passar a palavra para o Danilo, eu acho que é isso que é a pessoa ideal, né? O diretor do negócio. Eu acho que essa construção, né? Do tempo aí, né? Afinal de contas, era uma caixa preta a Petros. Depois, no governo do PT, já tinha alguns companheiros que você tinha contato, acho que talvez não quando estivesse na direção, mas depois, quando você foi para a Petros, tinha um contato com eles. Por que ali não apareceram algumas coisas que só apareceram na gestão de vocês, né? Que aí alguns colocam isso na culpa de vocês, mas na verdade é coisa que vinha de trás, né? Então acho que é legal vocês explicarem, por que esses outros colegas talvez não mexeram nisso? Eu sei que é difícil você falar pelos outros, mas às vezes dá uma luz aí pra gente. E é isso aí. E tem jeito de mudar? Não tem. Vai ficar preso nesse equacionamento. É os 27%, né? Uma coisa assim que vai ter que pagar e tal. E a questão, e talvez eu vejo que estão batendo muito a isso. Sempre foi dito que tá tudo bem. E eu vou fazer uma colocação aqui, que eu era diretor do sindicato. Eu falei pro pessoal, quando começou, falei, olha, vai ter... sim, alguma coisa. Acho que até quando o Danilo foi falar na porta da FNA, ele falou, olha, vai ter, mas não era o montante que está aparecendo. Apareceu um montante maior. Qualquer problema. Mas já sinalizaram que tinha um problema sim. Eu tô falando que os companheiros falam, né? Eu tô só reproduzindo um discurso. Não é muito o que eu penso, porque eu acho que programas atuariais sempre tem problemas. Eu acho que eles sempre têm que ser rediscutidos. Do mesmo jeito que a Previdência precisa ser rediscutida. Talvez não do jeito que está sendo feito, sempre com mais democracia do que com menos. A gente está com 0, mas um problema atuarial. A gente está vivendo mais, né? Sim. Então, precisa discutir. Eu acho que a Petros 1, ela teve muitos problemas no início dela, né? Assim, muitos companheiros aposentaram muito cedo, contribuíram muito menos do que vivem. Então, você tem esse tipo de problema que você precisa equacionar. E assim,
Eu ouvi um economista falando essa semana, e ele estava falando sobre diversos assuntos, e ele falou exatamente isso. O problema dessa discussão é que você tem que escolher um grupo de perdedores, que vai ter que pagar a conta. Essa é a coisa ruim, você dá notícia triste para alguém, e ser a sua vez. É claro, bom, aqui a gente já debateu um pouco, principalmente a questão da reforma da Previdência aqui no nosso programa, né? Não tanto da Petros, mas vamos abrir pro debate da Petros? Vamos lá. Ó, pode passar um pouquinho das 10, vai pelo cansaço de vocês, para falar a verdade, viu? Vamos lá. Vamos lá. Eu até tenho uma colinha aqui de algumas coisas da Petros. A gente tá um ano fora da Petros, então tem muita coisa que a gente não sabe como tá hoje, mas do histórico. Quero separar aqui em duas partes. A primeira é a história do déficit e a outra parte é o que eu fiz lá na Petros, né? Acho que isso é importante. Primeiro, o equacionamento da Petros. Durante todo o período que eu estava na Petros, eu vim inúmeras vezes na direção do sindicato para conversar sobre Petros. Eu acho que... tenho certeza que ninguém que teve em qualquer outro espaço político indicado, quando saiu do movimento sindical, teve tão presente na base como eu para discutir Petros. A gente chegou a tentar montar um grupo de debate constante. Esse grupo, na primeira vez, deu 4 pessoas, na segunda deu 3 ou 2. Tem companheiros da base que estão ouvindo e que podem testemunhar isso. Fernandinho, essa democracia é você e mais 3 ou 4 que estão querendo. Não, porque isso tem a ver com a questão cultural da Petros também. A Petros, as pessoas cresceram, entraram na empresa esperando que a Petrobras ia resolver todos os problemas da Petros. E assim era até o ano 2000. A emenda constitucional dizia: qualquer déficit é de responsabilidade da patrocinadora. Veio o ano 2000, alterou a emenda constitucional número 20, na verdade de 98, com validade a partir de 2000, e você tinha um prazo para entrar com as ações questionando os possíveis passivos. A FUP e os sindicatos da época entraram com a ação. Essa ação está lá até hoje, não tem julgamento de causa, não tem julgamento de primeira instância, que é a cobrança dos passivos. Muitos passivos que aparecem hoje como família real já estavam lá apontados naquele período, né? E que, infelizmente, o Judiciário brasileiro não deu nenhuma decisão. A única coisa que saiu dessa ação foi o que a gente chama de acordo de obrigações recíprocas, que tem a ver com o processo de repactuação em 2007 e 2009, que ele fez o seguinte: aquelas rúbricas que tinha consenso da patrocinadora, eles foram retirados da ação e a Petrobras fez o aporte. Quais rúbricas eram essas? O pré-70, que como você falou, Fernando, a Petros começou errada, porque os pré-existentes, no momento da criação da Petros, em 1970, eles entraram e já se aposentaram. E a Petrobras era responsável por pôr o dinheiro, e a Petrobras não pôs. Então isso se arrastou até 2009. 2009 a Petrobras põe o que a gente chama de termo de compromisso financeiro. O que é isso? Ela se compromete a pagar aquilo semestralmente, aqueles valores, e a Petros tem um ativo. No final de 20 anos, a Petros vai olhar para aquilo, sentar com a Petrobras e dizer: olha, tem pré-70 ainda? Não tem? Se tem pré-70 ainda, você tem 2 opções. Ou a Petrobras liquida esse termo, ela paga essa diferença, ou você estende esse termo por mais tempo. Por que esse termo é importante? Porque ele não é um termo financeiro. Em 1996, a Petros fez um acordo com a Petrobras, mas era financeiro e não atuarial. O que difere? Basicamente é o seguinte: você faz a conta no dia de hoje e você fala assim, para pagar os aposentados pré-70 eu vou precisar de 1 milhão. Só que você chega no ano seguinte, o cara que ia morrer não morreu. Aí você tem mais 1 ano para pagar. Se você faz um termo financeiro e da quitação, você paga naquele momento. Se tiver alguma conta no futuro, perdeu o Playboy. Como você fez um termo atuarial, todo ano você revisa esse termo e você vê se tem um ajuste para mais ou para menos. Historicamente, que a gente tem um ajuste para mais. Só para você ter uma ideia, se não fosse o acordo de obrigações recíprocas, a dívida com pré-70, que hoje está na casa, o termo vale hoje, mas valia no passado 11 bi, ele entrou valendo 4, quase 5. Então, para você ver como é difícil fazer esse ajuste. Então, você ter um compromisso atuarial com a companhia é bom por causa disso. Aí tem uma crítica: esse dinheiro entrou na Petros? Não, algumas pessoas falam: não, esse dinheiro não entrou na Petros, não entrou 11 bi na Petros. É como se a Petros tivesse comprado um prédio que vale 11 bi e ele recebe semestralmente os aluguéis, por IPCA mais 6, o que não é ruim. Talvez numa inflação de 12%, 13% fosse ruim, mas quando você cruza com a meta atuarial, que é IPCA mais 6, ele é fantástico, porque ele casa o passivo e o ativo.
Vai lá. Não, é isso. Não, mas eu tô falando isso, Fernando, porque teve um período que o título público passava para IPCA mais 12. Então o cara fala, mas se eu tivesse no título público, mas é IPCA mais 6, é fato. Uma economia, é a meta atuarial, é isso. Então, esse é um ponto. Ô Danilo, acho que assim, você já falou, né? Teve no sindicato recentemente, né? Numa palestra lá, para esclarecer essas dúvidas. Eu queria abordar aqui um tema talvez um pouco até que não diz respeito só à sua gestão, mas à sua opinião aí. Como você falou, a Petrobras ela tinha que gerir bem a Petro, porque senão ela teria que custear isso. Exato. Depois de 98, né? Na verdade, com a mudança na lei, começa a ser paritário. Metade trabalhador, metade empresa. Mas quem manda continua sendo a empresa. Quem manda, o voto de Minerva é da empresa, é da companhia. É dividido os conselheiros, mas no final ela está sempre fechadinha, tem a voto de Minerva. Vou te dar um exemplo. Manda, a gente, quando estava na gestão, a gente encaminhou uma cobrança para o conselho dos níveis, que é as letras 2004, 5 e 6. A diretoria encaminhou. Foi para o conselho. Parou no conselho. Porque o conselho teria que fazer a cobrança à Petrobras. Porque a diretoria ela não decide a cobrança à patrocinadora. Ela encaminha o processo ao conselho. E o conselho vota favorável ou não. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Ela pode parecer meio cretina, mas infelizmente eu vejo alguns pensamentos assim. Fala assim, mas você foi um cara indicado, você era do PT, porque não sei o quê, no conselho de administração indicado pela Petrobras, que era do PT. Por que como é que vocês divergem? Como é que tem essa divergência aí entre a diretoria e o conselho por parte da própria empresa, que eram indicados pelo mesmo governo? Vamos lá. Não, vamos lá. Explica um pouco essas questões internas, para as pessoas verem como é que funciona. Primeiro que, assim, tem uma grande ilusão, isso é legal discutir mesmo, porque tem uma grande ilusão que dá a impressão que a Petrobras, a partir do governo Lula, passou a ser o socialismo utópico lá dentro, e aí você tinha as reuniões das comunas, que discutiam os temas da Petrobras, e isso reverberava para o resto do sistema. Isso não é verdade. A Petrobras, sim, tinha uma série de indicações, agora é bom lembrar que as indicações que estavam lá eram pessoas de carreira da Petrobras, em sua grande maioria, que decidiam os rumos da companhia. Paulo Roberto Costa tinha 30 e tantos anos de Petrobras. Pedro Barusco, 35 anos de companhia. Então, só para a gente deixar claro isso. Os interesses da Petros nem sempre não, em sua grande maioria não são os interesses da companhia. A companhia divergia dos interesses. Por exemplo, das cobranças de valores. Eu vou te dar um exemplo besta aqui. Tinha um debate com a companhia sobre os autopatrocinados. Que é a pessoa que sai do sistema e continua pagando. Essa pessoa, em tese, ele paga a parte dele e a parte da patrocinadora. Só que tem um vácuo aí que é a parte administrativa, quem é que paga. Nosso entendimento, quem tem que pagar é a Petrobras, porque a Petrobras deu a entrada do cara. A Petrobras pagou a vida inteira, chegou em 2013 e disse, não pago mais. Isso está lá, sendo debatido, sendo discutido, e um dia ela vai ter que pagar. Mas ela diz, olha, esse cara não é meu empregado, como é que eu vou pagar? Então, os interesses são distintos. Então, muitas vezes, a Petrobras, ela tem um interesse que é preservar o seu balanço. E se ela consegue construir uma saída legal para não fazer o pagamento, ela vai fazer. E aí rola um conflito, assim, porque queira ou não, o conselheiro que está lá, ele está respondendo no CPF dele, né? E você tá... Então, aí é um jogo, inclusive, para tirar, cada um está tentando tirar o seu. Peraí, vamos lá, Fernandinho. Deixa eu só manda lá. Tentar contribuir para o debate. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta que... Eu acho que é uma pergunta que várias pessoas gostariam de fazer. Como que se deu a política de investimentos da Petros? Não, por que Sete Brasil, assim? Não vou discutir o investimento em si. Como se dá? Porque assim, por que investir na Sete Brasil e não, sei lá, qualquer outra empresa? Na minha empresa, por exemplo. Não que eu tenha uma empresa, mas... podia ser, como Fernandinho S.A., mas... por que A ou B? E assim... agora, me parece que essa visão de que a Petrobras está protegendo o balanço dela é o que qualquer presidente de companhia deveria fazer. É o que eu sustentei no segundo bloco. Eu acho que o que o Pedro Parente está fazendo é proteger o interesse da companhia. Se a Petrobras está protegendo o interesse dela
contra a Petro, não importa contra quem ela é, né? Tem que proteger o interesse da companhia. Eu acho que isso está certo. Agora, o que as pessoas gostariam de ouvir, me parece que é isso, né? Por que se investe numa Sete Brasil quando já havia várias analistas falando que talvez não fosse o caminho correto o investimento na Sete Brasil, né? Os principais bancos de investimento correram da Sete Brasil, né? BTG Pactual, Rio Bravo Investimentos, esses caras estão felizes da vida, porque não investiram muito na Sete Brasil, né? Vamos lá, esse debate é bom. Primeiro assim, eu quero separar, quero dialogar um pouco com a história do equacionamento. Primeiro é o seguinte, tem que entender que o peso dos investimentos no equacionamento, ele é muito menor do que os problemas estruturais da Petros. É só isso, porque as pessoas acham assim, foi criado um clima, que foi o que eu discuti no dia que eu fui nas assembleias da Replan e falei, não é assim, que aí muitas pessoas falam assim, você tranquilizou. Não, tranquilizei no sentido de que o que estava sendo dito pela mídia em relação aos investimentos não é isso. O problema da Petros é um problema estrutural. Aí eu vou entrar nos investimentos. E aí, antes de entrar na lógica dos investimentos, eu quero entrar na lógica, primeiro, Sete Brasil. Tem um equívoco aí. O que é a Sete Brasil, para quem não sabe? Sete Brasil era uma empresa que foi criada pelos fundos de pensão, não só pelos fundos de pensão, mas por um conjunto de investidores. Para se ter uma ideia, a gente, quando você vai para quem não está familiarizado com esse palavreado, mas os bancos, quando eles vão fazer um investimento, eles fundam o que eles chamam de sindicato de bancos. Então, os sindicatos de bancos, de um lado, Banco do Brasil e outros bancos, do outro lado, BTG Pactual, Bradesco, Petros, Funcef, Neoenergia Previ. Disputaram entrar no negócio Sete Brasil. E eles entraram. Bradesco, Santander, BTG Pactual. Esses caras entraram. Então, eu quero desmistificar isso por quê? Porque foi um investimento que foi ao mercado. Eu nem estava lá quando eu comprei o Sete Brasil. Mas Sete Brasil é um bom exemplo do equívoco que se tem aí na mídia. O equívoco ou má intenção. Os bancos disputaram para entrar. E os grandes bancos entraram no Sete Brasil, junto com a Petros e a Petrobras. O que era a Sete Brasil? A Sete Brasil era uma empresa que na verdade, era uma casca criada para fazer... Era um veículo de investimento, a gente chama de casca, era um veículo de investimento para fazer sondas no Brasil. Basicamente isso. Sete Brasil, porque eram 7 no início. Veio o boom do pré-sal, Petrobras disse, não, eu quero 21 sondas no final. E aí, vamos fazer 21 sondas. Sete Brasil, legal. Qual que era o papel da Sete Brasil? Entra o dinheiro da Petrobras, de um lado, do outro ela contrata o estaleiro e faz a sonda. Acabou, ela entrega a sonda à Petrobras e recebe mais dinheiro. Era um negócio, do ponto de vista do petróleo a mais de $100, era fantástico. Mas vamos lá, ela era quase uma empresa igual aquela da Vox, uma empresa de papel? Não era uma empresa de papel, é porque na verdade ela não... mais ou menos isso, porque qual que era a função dela? Ela não tinha tecnologia, ela não tinha o estaleiro. Então ela contratava o estaleiro para fabricar. Ela era um veículo de investimento. Que é normal isso, não tem nada de errado do ponto de vista... É uma prática de mercado isso, e não tem nada de ilegal mesmo. A proposta era boa. O que aconteceu no meio do caminho? O presidente Graça Foster assume a Petrobras e diz assim, vou rever todos os investimentos. Diz, eu não quero mais 21 sondas, eu quero 3. Só que isso, o contrato estava assinado, os estaleiros estavam rodando, as pessoas estavam produzindo. E no meio disso tudo teve também o escândalo do Pedro Barusco, que era o gestor, um dos gestores da Sete Brasil e que, segundo ele mesmo disse, desviou dinheiro de lá. Então, Pedro Barusco desviou dinheiro, é ladrão, bandido, tem que ser preso. Ponto. Tá aqui. Agora, o problema da Sete Brasil, que quebrou a Sete Brasil, foi que a Petrobras não honrou o contrato. Tanto que tem uma arbitragem hoje que está... Não sei se a Petros está, mas provavelmente está. Essa é uma informação um pouco delicada, mas o sindicato dos bancos, do qual a Petros fazia parte, entrou num processo de arbitragem contra a Petrobras para receber esse dinheiro. Agora, Sete Brasil era um investimento que fazia todo sentido naquele momento. Os investidores, se você buscar matérias da época, você vai ver. Agora, então, aí os caras pintam como se Sete Brasil fosse um desastre. Não, Sete Brasil deu errado, sim. Mas deu errado deu errado por uma decisão da Petrobras. A Petrobras cancelou as sondas e aí inviabilizou o negócio. Entendeu? Então é isso. Agora eu quero falar dos investimentos. Como é que entra o investimento na Petros? O que a gente trabalhava lá? O investimento chega. A Petros tem uma posição que a gente chama de posição passiva. Ela não vai atrás de investimentos. Ela espera chegar. As pessoas apresentam.
Esses investimentos entram por uma área, chama, não lembro mais o nome, mas uma área de análise de investimento. Ele faz uma análise inicial. Pô, o cara ofereceu um prédio. A Petros tem apetite para comprar prédio? A Petros não tem apetite para comprar prédio, então já descarta ali, nem avalia o negócio. Não, a Petros, lá no seu ALM que a gente chama, que é o estudo de liquidez, basicamente, fala assim, não, porra, prédio é um negócio que faz sentido dentro da estratégia. Então tá bom. Então vamos mandar isso para a área de imóveis. A área de imóveis analisa esse ativo do ponto de vista da viabilidade dele. Imóvel faz sentido? Faz. Tá bom. E esse imóvel, o preço dele é justo? Tá colocado no mercado? Uma equipe faz isso. Assina o relatório. Esse documento, essa análise, ela vai para um comitê de investimento. Esse comitê de investimento, que é formado por representantes da patrocinadora e da Petros, decide, a partir de determinado valor, se esse investimento deve ir para a diretoria aprovar ou não. Ele dá uma recomendação de aprovação ou de rejeição. Se ele aprovar, ele vem para a diretoria. Aprovou, a diretoria aprecia a partir desses relatórios e a indicação do comitê, que é o central, é onde você tem uma participação externa, e esse relatório vai a posição da diretoria vai para o conselho, dependendo do tamanho do investimento. Esses grandes investimentos todos passaram pelo conselho deliberativo da Petros, que aí sim é representante da patrocinadora e dos participantes. Então o que não tinha na Petros quando a gente chegou lá? A Petros não tinha definido seu apetite para risco. Então a Petros ela trabalhava muito mais com a sua necessidade de liquidez do que o apetite para o risco. Vou te dar um exemplo do investimento ruim na Petros. 2008, mercado, crise mundial, a Petros estava com as grandes empresas estavam captando recurso lá fora e a Petros teve que entrar, tomou uma decisão de entrar no que a gente chama de middle market, que são as empresas intermediárias. O que a Petros fazia? Comprava crédito dessas empresas. Fornecia crédito para essas empresas. O que aconteceu nesse período? Quebradeira. Quebradeira e também teve pilantragem. Claro. O que aconteceu? Vou dar um exemplo, Banco BVA. Que eu tenho lá, quem quiser, passa lá na minha mesa, eu tenho um relatório do Banco Central sobre o Banco BVA. O que o BVA fazia? E ele não fez. Eu consigo, tá lá, é um calhamaço. Quem quiser ler e tal. Então, eu acho que isso seria importante, né? Eu acho que isso seria interessante, né? Disponibilizar essas coisas. Porque aí acaba de desmistificar a coisa. Então, montar a cronologia e tal, até para... É o que eu falei, até para qualificar o debate. Em vez de ficar um debate sobre a pessoa, então vamos ver o que aconteceu realmente e ver se está certo, se está errado, e discutir mais os fatos mesmo do que as pessoas, né? Porque o que eu vejo que acontece é a discussão sobre a pessoa. Não, Danilo fez isso. E assim, não é nenhuma posição a favor ou contra a minha. Assim, eu sou neutro nisso aí, mas talvez desmistificar isso. Então, se isso de fato aconteceu, vai lá, disponibilize e fala, quem quiser pode ir lá ler, vai lá ler 300 páginas e pronto. E tira sua dúvida lá, não tem problema. Eu só queria fechar a história do BVA. Só para o que o BVA fez? O BVA fez deu um golpe no mercado, tanto que o Banco Central lá coloca uma das entidades que foram que sofreram isso. Se a gente falar em números, nós estamos falando aí de mais ou menos 1 bi que ele teve de investimento, que não se perdeu. Interessante é isso, ele deu o golpe, mas no começo ele operou legal, no final ele deu um golpe. A Petros bateu a meta atuarial com aquele ativo, mas poderia ter ganhado muito mais dinheiro. Deixou de ganhar. Então mas é um problema. De fato, teve ali um crime. E aí o que acontece? A Petros entrou com uma ação contra o Santander, inclusive, porque nessas operações você tem um banco que é o custodiante. Sim. O custodiante ele é o responsável por checar se aquelas informações elas são fidedignas ou não. Então, o que acontece? Como se fosse um fiador. Ele não é um fiador. Hoje ele é um fiador. Hoje ele assina, a 3CB que a gente chama, ele assina como corresponsável. Mas naquele tempo ele não assinava. Mas ele era o cara que garantia que aquele documento que chegou ali era original. O que aconteceu? Quando estourou, o Santander não tinha os documentos. Entendeu? Então o cara montou um golpe. Só fazer uma... Sim. O custodiante seria, por exemplo... vou dar um exemplo do dia a dia, assim, né? Então que hoje o Tesouro Direto virou uma coisa do dia a dia. Você compra um título do Tesouro, ele não vem para você.
Ele vai no banco, o seu banco, onde você está operando, fica com aquilo ali. Ele é o custodiante, é onde você está guardando. Não, ele não garante, mas ele não garante o dinheiro, mas ele garante que ele está guardando. Olha, o título está aqui. Ele existe. O custodiante é basicamente isso. Nesses casos de investimentos como esse de crédito, ainda tem uma outra figura que é o administrador, que também é responsável por checar as informações antes do custodiante. Então, e nesse caso era o Santander, os dois. Então, tanto que a Petros entrou com ação contra o Santander. Porque eu quero receber do Santander, não quero saber do BVA. Você ganhava para fazer isso. Então, tem que desmistificar essas coisas. Esse é um investimento deu mal, mas se você olhar o quadro da Petros, por exemplo, um outro investimento que está lá no balanço ruim, Aeroporto de Guarulhos, que é todo mundo fala. Porra, o aeroporto de Guarulhos é um ativo, é o maior aeroporto da América Latina. Ele valia, não sei os números, mas ele valia tipo 2 milhões e agora ele vale 1 milhão. Mas se você não vendeu ele vai recuperar valor. A taxa de ocupação do aeroporto caiu a números assim assustadores por causa da crise. Agora, o aeroporto de Guarulhos vai recuperar valor. Não dá para dizer, não dá para pegar um ativo desse e jogar no lixo, vender agora. Entendeu? Então as pessoas olham assim, no balanço, às vezes se assustam, e eu entendo porque é uma conta pesada. Agora, ali tem uma série de uma parte grande que não precisava ser cobrada dessa maneira, primeiro. Segundo, é de responsabilidade da patrocinadora. A gente entrou com uma ação que barrou o equacionamento pelo máximo, de 27 para 16 bi, que era o que a Petros alegava, e agora nós estamos entrando com uma outra ação que a gente discutiu ontem. Já tinha discutido ela, mas decidimos ontem que nós vamos entrar com ela essa semana, com o Cremasco, que é uma ação que cobra mais 4 bi, que é uma ação dos níveis, que a gente entende que a Petrobras já foi condenada e não foi cobrada. Então, e tem uma outra série de ações, que eu não vou dizer aqui os termos, mas basicamente é o seguinte: a gente está pegando rúbrica por rúbrica do equacionamento e estamos dizendo, olha, tem dúvida, isso está errado a conta, então isso, enquanto não te for esclarecido e a Petrobras não pagar a parte dela, o trabalhador não pode pagar. Agora, o que está por trás do equacionamento da Petros? É isso que as pessoas precisam entender. É limpar o balanço para vender ativo. É isso que eles estão fazendo. Você podia, mesmo fazendo tudo errado, cobrando o que você não deve, você podia onerar menos as pessoas. Os caras decidiram onerar as pessoas, no máximo, desconsiderar a questão do ser humano que está ali na outra ponta, que recebe pensão, que está pagando, e simplesmente falar assim, ó, vou limpar o balanço. É isso. Tanto que a justiça deu. Você sabe o que a gente viu para a justiça? A gente escreveu a tese, cumpra-se a lei. Foi isso que a gente pediu. E a lei permite cobrar pelo mínimo. Eu não pedi nada. Se você ler, eu convido qualquer um que quiser ler, eu tenho lá a inicial que a gente entrou no sindicato. Assim, é um negócio que eu li, até fomentei com o João, não está muito simples isso? O João falou, não, Danilo, é assim que tem que ser mesmo. Construir uma tese, porque era muito assim, ó, estamos pedindo para a justiça fazer com que a Petros cumpra a lei. E foi isso que aconteceu. E agora nós temos outros mecanismos. Queria falar um pouco sobre o período que eu passei na Petros, porque assim, primeiro, eu não era responsável pela seleção de investimentos. Mas mais do que isso, no período que a gente estava lá, nenhum desses investimentos foram nós que fizemos. Não passou pela gestão do Henrique Egger, que era o presidente da Petros, e eu que era o diretor administrativo e financeiro, também não passou. Tinha diretor de investimento e de seguridade. Diretor administrativo e financeiro. O que faz o diretor? Diretor administrativo e financeiro, ele é responsável, na época, responsável pela área de TI da Petros, pela área de pessoas, pela contabilidade e execução financeira. Demissão era você, era o carrasco lá? Passava por mim, mas a demissão é atribuição exclusiva do presidente na Petros. Então tá o diretor... Então, o Henrique Jäger que... ele que assinava, mas na prática, se um diretor entendesse que tinha que fazer alguma troca, não, passava pelo RH, tinha uma análise para ver se não tinha nenhuma perseguição, algum processo. E você, como um ex-diretor sindical, demitiu gente lá na Petros? Pô, cara, eu tive que demitir um gerente. Foi a pior experiência da minha vida. Mas era um cara que, infelizmente... Porque assim, eu discutia isso muito com o Henrique e com o Fernando, que eram as pessoas que eu tinha mais amizade ali, mais proximidade. Você estava lá representando os interesses da Petros e principalmente do nosso dinheiro. Você tinha que fazer as mudanças que tivessem que ser feitas. Por exemplo, a gente cortou, quando a gente chegou lá, uma das medidas que a gente tomou, cortou o cartão corporativo de todos os gerentes, todos os diretores. Cortamos, fizemos passagem aérea. Fizemos o que a Petrobras fez. Não teve segredo. Criamos regra e tal. Criamos uma série de cortes na administração sem prejudicar os trabalhadores. Tentando não prejudicar os trabalhadores, e eu acho que a gente não prejudicou. Até porque a gente sempre se pautou em ser muito honesto e conversar com eles sempre olho no olho.
Pra você ter uma ideia, em 9 meses a gente economizou 50 milhões. O orçamento que eu trabalhava na Petros, não eu, mas a diretoria, do ponto de vista administrativo, era de 248 milhões quando a gente assumiu. A gente fechou gastando 198. 50 milhões. 50 milhões de economia. Porque era o que me cabia fazer. Eu não tinha gestão sobre os investimentos. E eu não tenho dúvida que... E eu quero dizer, claro, que nesse período, o que a gente fez? Não tem segredo. A gente viu a situação da Petros, a Petros precisa de liquidez, a gente foi para uma linha conservadora, tinha título público que pagava IPCA mais 6 naquele período, foi o que a gente foi para o mercado, vamos comprar título público, IPCA mais 6, IPCA mais 6,5 a gente pegou. Então foi essa a conjuntura. Claro, tem uma dinâmica ali de preço, porque alguns a gente marcou na curva, outros a gente marcou a mercado, então isso tem uma variação no balanço. Mas foi essa linha que a gente adotou. Vou te dar outro exemplo. A Petros foi o primeiro fundo de pensão, que foi a gente que colocou lá, foi a minha gestão, a gestão do Henrique, mas da minha área, um portal de transparência. A gente não era obrigado. Hoje o cara entra no portal da Petros e ele vê o que o cara contratou, quanto contratou e o preço. Não, legal. Acho que isso que eu queria saber, assim, você saiu de lá, claro que por uma questão política, mudou a política nacional, né? Teve o golpe, muda-se as indicações. Essas novas indicações, elas podem trazer qual risco, né, para o participante, vai? Pode ter, todos esses investimentos, você falou que tem todo um processo aí e tal. Esse processo de escolha de investimento pode sofrer alteração? Ele pode sim, mas assim, eu não conheço todos que estão lá, eu conheço o presidente, que é o Walter, e conheço o Henrique, que é o cara que veio para administrativo financeiro, que é um cara da Petrobras. O Walter veio do Banco Itaú, era conselheiro da Petrobras e foi para lá. Assim, eu não vou ser leviano. Eu acho que a grande questão ali deles, eu não ponho a mão no fogo por eles, mas eu não acho que eles vieram com uma intenção de roubar a Petros ou destruir. O problema ali é uma visão de como a sensibilidade às pessoas que estão do outro lado. O que falta, na minha visão, porque estou olhando aqui de fora, faltou sensibilidade dele, e aí eu estou dizendo principalmente do presidente, de buscar uma saída que não fosse tão penosa. Ele tomou uma decisão que é uma decisão do ponto de vista legal correta, não tem questionamento, mas tem outros caminhos, entendeu? Então eu acho que o problema ali é de sensibilidade com os participantes e com os beneficiários. Agora, eu não vou, de maneira alguma, até porque eu convivi com o Walter um período, me pareceu um cara íntegro, assim. Agora, eu não o conheço. Ele tentou, assim, o que ele queria trazer para a Petros, que ele sinalizou na época, era mais governança, era ter mais controles, que são coisas boas. Agora, se isso está acontecendo ou não, eu não tenho como dizer. Estou sendo muito transparente aqui, mas eu acredito que ele está, nesse aspecto dos investimentos, até pela experiência que ele tem, eu acho que ele está tentando consertar as decisões erradas do passado e tentando buscar o dinheiro da Petros. Acredito nisso. E já que você está aqui até como candidato ao conselho da Petrobras, né? Tem os conselheiros da Petros também. Você acha que os conselheiros, eles ganharam alguma força a mais nesses últimos tempos aqui para conseguir fiscalizar, cobrar ou não? Porque por muitos anos o Conselho Fiscal é o contrário. O Conselho Fiscal é paritário, mas os trabalhadores têm o voto de Minerva. Isso. E sempre rejeitou as contas da Petros. Acho que no último... Não, rejeitou. Rejeitou. Sempre foi rejeitado. Mas acho que faltava até mais acesso à informação ali. Você acha que teve uma mudança? Porque o meu entendimento é o seguinte, nós não, eu já não sou mais, né? Mas os trabalhadores da Petrobras tem que se apropriar dos conselheiros, que é o mecanismo oficial, digamos assim, de fiscalização da empresa, né? da Petros, da instituição. Melhorou o conselho da Petros, assim, do ponto de vista de poder de atuação. Não estou falando das pessoas que estão lá. Tá, vamos lá. Conselho, vamos separar o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo. O Conselho Fiscal da Petros, infelizmente, ele tomou uma postura de fazer um posicionamento político. Conselho Fiscal da Petros. Se você olhar as decisões do Conselho, se você ler os relatórios, se der esse trabalho, você vai ver que não tem materialidade para a reprovação das contas. Não tem materialidade. Nós estamos falando de um ativo de 70 bi e ele tá indicando a reprovação porque ele entende que a metodologia de distribuição de custos administrativos está errada. Que, no máximo, na pior das hipóteses, é 100 milhões de reais. Então,
Qual que eles sustentam? Deixa eu explicar melhor isso. Porque 100 milhões parece que é pouco dinheiro, é muito dinheiro. O que ele sustenta? Sustenta o seguinte. Quando a Petros abriu para o multipatrocínio no ano de 2000 nos anos 2000, porque a Petrobras estava sendo vendida, a Petros ia diminuir de tamanho, ela precisava capturar recursos de outras entidades para ela ser viável. Então ela começou a procurar, fez o plano Sanasa aqui em Campinas, fez outros planinhos pequenos. Esses planinhos pequenos, depois da mudança da legislação, e teve planos que errou a mão, por exemplo, fez um plano Sport Prev, que era do esportista. Entrou um cara. Ronaldo Fenômeno, não é no meu tempo também, mas eu conheço a história. Ronaldo Fenômeno saiu fazendo propaganda que ia trazer o dinheiro dos jogadores, lá, escreveu 1 ou 2, sei lá quantos, mas não foi mais que isso, não. Então, tô mentindo, foram 6 que se inscreveram. Também não é nada. O que aconteceu com isso? A Petros abriu vários planos. Alguns foram para frente, outros não. Sanasa Campinas é um que funcionou. Outros não funcionaram. O que aconteceu com isso? Esses planos têm um custo administrativo. Você rateia ele basicamente 2 critérios. Tamanho do patrimônio e número de participantes. Esses 2 grandes direcionadores. O que os caras fazem? A tese dos conselheiros fiscais, eleitos principalmente, é o seguinte: a Petros tem que ser dos petroleiros, não pode ter outro público. Era uma tese porque eles entendiam que no final da conta, a Petros era os petroleiros subsidiavam esses planos pequenos do ponto de vista administrativo. Não do ponto de vista do investimento, que o investimento é carimbado. Sim. Mas do ponto de vista administrativo. Só que a nossa... Mais ou menos, Fernando, porque tem um custo fixo. O custo fixo da Petros é 1.000. Se eu coloco... Quando eu trago o cara, eu tenho um custo variável, que ele tem que ser apropriado para o cara. Mas o custo fixo, eu, petroleiro, pagaria de qualquer jeito. Se eu tiver mais um cara para dividir... Não, eu rateio. Mas todos esses outros planos, as pessoas também pagam o custo fixo. Pagam o custo... Eles ajudam a pagar o custo... Eles pagam o custo variável deles, que é o custo direto deles, e o custo indireto, que é nada mais, nada menos que a divisão do custo fixo, eles não conseguiam pagar integralmente. Só que quando eu fazia uma conta tirando esses caras, todo o custo fixo vinha pra gente. Eles não pagavam... por exemplo, eles representavam 10% do administrativo da Petros. Mas se isso está acontecendo, é realmente a tese do Conselho Fiscal. Os petroleiros estão subsidiando esses caras. Mais ou menos. Deixa eu te falar de novo por que não é. Deixa eu tentar ser mais claro aqui. A sua casa, você gasta R$100 de energia todo mês. Porque assim, não, deixa eu só fechar, só para você entender a lógica. Eu gasto R$100 de energia todo mês. Aí você bota o inquilino lá. Você passa a pagar 105. Mas você pagava 100. Aí esse cara, se eu dividir pelo número de pessoas, eu moro lá em 4 pessoas, R$25 para cada, entrou o quinto, R$20 para cada, o custo fixo. Mas eu tenho ainda mais variável, que é os R$10 a mais lá da conta, 110 que seja. Esse cara, ele pagava os 10, em vez de ele pagar mais 20, ele pagava mais 10, então ele pagava 20. Então ele pagava os 10 do variável dele e mais 10 do fixo. Então eu passo a pagar 90. Entendeu? Do meu custo fixo. Então você está dizendo que é um subsídio ao contrário. É um subsídio ao contrário, porque se eu tirar ele, eu reduzo R$10 da conta, mas eu aumento 10 na minha parte. Mas então por que a taxa do Conselho de Administração, a taxa de administração da Petros nunca caiu? Não, ela caiu de 6 para 4, inclusive. Ela caiu de 6 para 4 em 2012, 13. Agora o problema não é esse. Mas deixa eu te falar uma coisa, o problema não é esse, o problema é que o que está ali por trás é uma lógica de dizer assim, olha, eu não quero outros grupos econômicos aqui dentro da Petros, a Petros tem que ser dos petroleiros. Muito ruim isso, porque isso é um equívoco, você pode até tomar essa decisão, mas você não pode rejeitar as contas, tem um conceito da contabilidade que diz é o da materialidade. Para ter materialidade, via de regra, se usa 3% do patrimônio. Quando eu rejeito as contas de uma entidade do tamanho da Petros, por causa de um valor dentro da lógica da Petros, que ela é pequena, eu estou descumprindo a norma contábil. Só que qual que é o problema? O problema não é o conselho. O problema é a Previc, o órgão regulador, porque o regulador tinha que dizer, e a gente provocou a Previc nesse sentido. Diga quem está errado, Previc. Porque se os administradores estão errados, eles têm que responder. E tem que resolver isso. Agora, se é o conselho que está fazendo uma discussão política, o conselho tem que responder por isso também. A Previc nunca se posicionou. Nunca se posicionou em 10 anos. Então ali vai continuar assim durante muito tempo, porque enquanto não tiver uma intervenção
no sentido de dizer, olha, quem está certo e quem está errado do órgão regulador, essa crise vai continuar, porque é uma crise ideológica. O que é primeiro, a resposta da Previc ou o julgamento da ação da AOR? Lá de 2000. Eu acho que o de 2000, porque a Previc não quer entrar nessa discussão. Porque é sensível, porque os conselheiros, que é um outro debate, você vai ver, os conselheiros da Petros, é uma crítica fraternal a todas as correntes que estão lá. Eles têm uma prática de... Eles representam os trabalhadores, isso é correto, mas eles têm uma prática de esquecer que defendem a Petros. Então eles fazem denúncias da Petros públicas, eles soltam documentos internos que não deveriam soltar, sabe? E não tem consequência. Sabe, o Previc, os órgãos reguladores tinham que dizer assim, ó, você não pode fazer isso, então você pode fazer isso e punir o administrador. Agora o que não pode é ficar olhando, que esse é o problema. Tá acabando aqui, o Diba tá pedindo pra parar de falar, eu vou parar. Não, tá legal. A gente tem matéria para falar há muito tempo aqui, né? Seja sobre CA, seja sobre Petros. Então, vamos lá. Não, vai lá. É o que eu falei, tá por vocês. Aí... Pois Vou terminar aqui a intervenção e agora tem mais a ver com o CA de novo, né? Danilo, eu queria saber o que você está achando, assim, vou contextualizar a pergunta, né? Teve um período, acho que já no governo da presidente Dilma, que a Petrobras ela foi usada política e economicamente, no meu modo de ver, numa intervenção desastrosa no setor energético, né? A Dilma tem a capacidade de fazer lambança que não está escrita, mas eu não acho que ela é mal intencionada. Acho que não consigo ver assim maldade nela. Eu acho que ela é ruim, só isso. É motorista barbeiro. Mas isso não justifica ela sair. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá certo. Barbeiro. Vamos fazer o quê? Então ela teve uma intervenção desastrosa lá no setor elétrico. E teve na Petrobras, que foi quando o preço do petróleo estava muito alto, economia ainda aquecida no Brasil, e numa briga particular dela com os usineiros, que ela falou, não, agora eu vou quebrar esses caras e eu vou comprar gasolina caro e vou vender barato no Brasil. Uma atuação bizarra que prejudicou a companhia durante uns 2, 3 anos. Agora tem uma política de preço, uma regra, então colocou uma regra, isso o mercado adora, seja lá o que signifique a palavra mercado, ente abstrato, difícil de definir, mas assim, mercado é qualquer coisa, mas o mercado gostou o mercado gostou da regra da política de preço, porque em tese daria uma previsibilidade e tal. Ela varia com o preço do petróleo e com o preço do câmbio. Mas agora o preço do combustível para o consumidor final disparou, entre muitas coisas, pela política de preço. Mas já tem estudos econômicos mostrando, não sei se posso falar essa palavra, má fé dos distribuidores, mas porque assim, o preço sobe muito rápido, mas quando ele desce muito rápido, não há um repasse para o consumidor final. Então, eu quero saber assim, o que você pensa sobre a política de preço atual e anterior? Porque assim, não podemos falar da atual sem falar da anterior, né? Acho que acaba sendo um debate meio injusto. Eu posso ter até minha opinião sobre a atual, porque tem muita relação com a carga das refinarias. Há um processo de desconstrução do refino, né? De que o refino não é lucrativo, não sei o quê. Apesar de o Citibank já ter feito uns 2, 3 estudos falando que é super lucrativo o refino no Brasil. Mas o presidente atual da companhia acha que não é por aí, que refino é um problema, precisamos pulverizar e tal. Enfim, e isso está muito relacionado com a política de preço, que tem levado a carga baixa nas refinarias e tal. Então, eu queria saber sobre isso, assim. Eu sei que não dá para ganhar essa discussão no CA, porque o CA tem lado. Mas eu acho que é um negócio que pode ser pautado. Claro. Então, chamar o grupo executivo responsável, e aí eu acho a ideia de ter os
os assessores independentes, então, uma galera estudando, então, fazer um estudo microeconômico do impacto dessa política de preço. Então, como está impactando na vida da população brasileira, que eu acho que é importante. Eu acho que é a discussão que tem que ser feita numa empresa estatal. É para isso que ela serve. É para isso que ela serve. Então, Pois é. que adianta o cara estar se matando por causa de gás e eu ter uma empresa estatal? Primeiro, a política da Dilma de preços. Eu acho que ali tem... Primeiro, a história dos usineiros, eu acho que tem um problema sério, porque os usineiros do outro lado fizeram um jogo muito perverso antes da política de preços, que era o seguinte: dependendo dos interesses, fazia-se açúcar ou produzia-se álcool. Durante muito tempo, eles brincaram com isso. Mas esse aí é o interesse de qualquer empresa, né? Se eu tenho 2 produtos, um vai me dar mais lucro, eu vou fazer o que vai me dar mais lucro. Assim, eu posso até não concordar com o que eles fizeram, mas eu consigo entender. Da lógica econômica, eles estão completamente certos. E na época teve um evento, né? Teve uma chuva lá no Nordeste Asiático, o preço do açúcar disparou, os caras falaram, vou fazer açúcar, não quero saber. Teve uma outra questão que foi a entrada da... Vamos passar pro Danilo pra gente poder fechar? Sim, claro. Peço desculpa. Vamos lá. O debate tá bom aqui. Vai ficar todo mundo separado, vai mandar tudo embora, mas a gente vai conversar bastante aqui. Deixa eu te falar, Fernando, deixa eu só voltar aqui. Por que eu estou dizendo isso dos usineiros? Porque é para deixar claro, para nivelar as informações. E aí, naquele tempo, eu lembro que teve uma discussão de como você fazia o controle de combustível, de álcool, nesse processo. E aí eu lembro que teve 1 milhão de teses. Vamos construir uns megatanque, vamos estocar tal. E no final chegou à conclusão que não dava, porque o tal do mercado ia regular e você ia ficar na mão do usineiro. Então, naquele momento, você teve uma mudança de postura da Petrobras, independente dessa questão da Dilma em si, de dizer, olha, não dá para confiar nesse fornecedor. Então a primeira coisa foi essa. Eu não consigo garantir constância com os usineiros. No D0, certo ou errado, do mesmo jeito que os usineiros decidiram, eu vou fazer açúcar, a Petrobras também decidiu, falou assim, peraí, esse cara tá me deixando na mão, vai ganhando dinheiro dele, é direito dele, mas eu preciso me proteger de alguma maneira. E aí a Petrobras falou, olha, isso aqui não é uma parceria estratégica. Não estou dizendo que as motivações foram, no final, mas foi isso que aconteceu, ponto. Então, primeiro, para limpar, para deixar claro esse processo para todo mundo. Segundo, a política de preço da gestão do Gabrielli, principalmente, e depois do pedaço da Graça, ela fazia sentido porque ela considerava a Petrobras como um todo. Você lembra aquele velho debate na PLR? EP dá lucro, refino dá prejuízo. O que era a história? Vamos aqui resumir. O barril custava $100, você gastava 10 para extrair, que é menos que isso, mas vamos pôr 10 aqui, então você ganhava 90, certo? Quando vinha para o refino, Petrobras ganhou $90 já na exploração. Vinha para o refino, do ponto de vista contábil, a $100. E ali no refino, numa empresa capitalista, numa empresa capitalista você tem que dar no mínimo 100 mais 1 para dar lucro, né? Só que não gerava 100 mais 1. Petrobras falava negativo, na saída vai ser 80. E aí os caras diziam assim, a política de preço está prejudicando o caixa da companhia. Isso é uma falácia, isso é uma meia-verdade. Quando eu olho para o refino, se eu olhar o refino isolado, tudo bem, é verdade, o refino não estava dando resultado. Mas quando eu olhava o todo Petrobras, tanto que a Petrobras deu lucro em todo esse período, não deu prejuízo. Deu lucros recordes nesse período, diga-se de passagem. Então, por isso que a integralização da empresa é central. Porque o que dá rentabilidade é exatamente isso. Legal, o EP deu muito dinheiro naquele preço a 100, mas também o refino salvou as margens quando o petróleo caiu a 30. E aí você olha a empresa integralizada. É isso. Então, a maldade está nisso. A maldade está em os caras fazerem as análises econômicas de acordo com os interesses. Quando eu pego a nova política, ela é fantástica do ponto de vista empresarial. Eu ganho o máximo que eu puder, da maneira que eu puder. A única discordância que eu tenho é que eles, do ponto de vista de mercado, da lógica do mercado, é que ele está abrindo mão do mercado interno, do market share, para vender menos. Então, tem um problema aí. Mas qual que é a maldade, para mim tentar fechar aqui meu pensamento? Qual que é a maldade dessa nova proposta? É a história do gás, por exemplo. Por que o gás está caro? Porque está inverno na Ucrânia. Perdão da expressão, puta que eu pariu. Né? Desculpa falar assim, mas você pega, as pessoas estão morrendo porque estão se queimando, porque elas estão usando álcool combustível para fazer comida.
por causa de uma política de preço agressiva da Petrobras e que desrespeita o papel para que ela foi criada. Porque é isso que o investidor esquece. Tem uma cláusulazinha, um artigozinho na lei das SEA que diz o seguinte, na lei das SEA diz o seguinte: as empresas de capital misto estatais podem decidir diferente do interesse dos acionistas, desde que seja para manter a razão pela qual ela foi criada. A Petrobras foi criada para isso. Consumo interno, garantia de desenvolvimento do país, e imagino que não foi criada exatamente para ninguém morrer queimado cozinhando, mas para dar acesso à população. Então, o crime dessa política de preço é essa. Talvez a política de preço lá de trás, como tudo, teve excesso. E aí o excesso é o problema. Quando você começou a importar preço mais caro e vender mais barato aqui, você tem excesso. Mas, do ponto de vista, na última linha lá, que importa, essa é a maldade. Porque na última linha do investidor lá, que é o que importa, que é o lucro foi fantástico. Entendeu? Eu acho que você não conseguiu responder a minha pergunta. Eu quero saber, então vou mudar, vou ser um pouco mais claro. Se pareceu adequada a política que, assim, pressionou muito o caixa da companhia. Isso é um fato. Que a política, com a presidente Dilma, e na época era a presidente Graça Foster, impôs de importação do derivado mais caro e venda no mercado interno mais barato. Isso pressionou muito o caixa da companhia. Inclusive, eu ouso a dizer, teria que ler um pouco mais a respeito, mas talvez hoje, se a gente não tem um vetor de alavancagem para sair dessa crise macroeconômica, é porque as nossas estatais estão um pouco fragilizadas por causa dessas intervenções desastrosas, né? Eu acho que se o caixa da companhia não tivesse sido tão pressionado, isso é uma impressão minha, não sei, porque eu discordo frontalmente daquela política de preço. Eu acho que foi errado. Foi errado e acabou. Eu acho que representante dos empregados não teria como defender aquilo. Porque aquilo estava errado. Isso era um consenso entre os trabalhadores da companhia. Vamos lá então, para fechar o que eu quero saber é se você acha que foi certo ou se foi errado. Objetivo, vai lá. Objetivamente, a política... Porque é difícil falar objetivamente, mas eu vou responder no final, isso, sim ou não. Não, é sério, Fernando, sabe por quê? Porque quando você fala assim, olha, um dos problemas da nossa economia hoje é a falta de dinheiro, vamos falar no português, a falta de dinheiro no caixa das empresas estatais, você não tem o vetor, isso é consequência, porque a Petrobras faltou dinheiro no caixa, sabe quando? Quando a Graça Foster assumiu e foi para o mercado e disse o seguinte: por causa eu não sei exatamente a tese, mas muitos dizem pela uma briga dela com a linha do Gabrielli, com o Gabrielli, foi pro mercado e disse o seguinte: eu vou rever tudo. E aí começou a quebradeira, o investimento parou no Brasil, as empresas pararam de contratar, diminuiu o consumo, inclusive de combustível, e ali foi o problema. Para mim, se eu tivesse que nomear a causa central da crise no Brasil, tem nome e sobrenome. Foi aquele dia, aquela intervenção da Graça, que disse o seguinte pro mercado: tá tudo errado aqui na Petrobras, eu vou rever tudo. Agora, qual que é o problema da política de preço? Quando você passa, se você pergunta para mim: Danilo, você é a favor de importar combustível e vender mais barato? A resposta é não. Tá errado isso. Mas a política de preço foi mais do que isso. Antes disso, teve essa história de você olhar a empresa como um todo. Enquanto você estava olhando a empresa como um todo e considerando o resultado final, a política de preço estava correta. O problema foi quando desvirtuou e passou a importar e vender mais barato. Mas essa foi a segunda fase da política de preço. Isso estava errado. Estava destruindo o valor da companhia. Agora, o primeiro momento estava corretíssimo, porque eu olhava a empresa como uma empresa integrada. Então, ali dava dinheiro. Eu não tinha por que penalizar o povo brasileiro. Então, a política de preço tem essas características. Se você, então, de novo, a parte de importar combustível para vender mais barato aqui foi um erro. Não tenho dúvida. Você trouxe, nenhuma empresa faria isso, nenhuma estatal. Agora, o problema, a primeira fase da política de preço, ela estava correta. Porque eu olhava a empresa como um todo. Eu não estou olhando só ganhando refino, como se fossem empresas separadas. Estava correto esse processo. O que faz agora é o contrário. Então, só para fechar, eu acho que o grande... a situação do caixa da companhia é muito mais uma consequência de uma ação deliberada. Eu vou te dar um exemplo besta. Qualquer companhia do mundo pegou um problema, o que ela faz? Ela tenta resolver, identificar o problema, vai para o mercado, para os seus investidores e diz assim: olha, identifiquei o problema é esse, roubaram tanto, as pessoas foram essas, e eu estou tomando as medidas essa, para
punir quem roubou, para receber o dinheiro de volta e para que isso nunca mais aconteça. O que a Petrobras fez? Descobriu, veio a denúncia. Tem um monte de ladrão aqui, tá tudo errado. Tudo... E aí o valor da empresa virou pó de um dia para o outro no mercado. Então, a empresa, aquela gestão da Graça, não teve o cuidado de preservar a imagem da companhia. E não teve o cuidado de, quando chegar para o mercado, dizer assim, olha, aconteceu isso e eu estou fazendo isso. Ela não fez isso, ela fez o contrário, ela quebrou as empresas brasileiras. Outra coisa, a lei de conteúdo local, foi a mesma lógica. A lei de conteúdo local, ela tinha uma importância ali, podemos ter várias polêmicas com ela, mas ela tinha uma... ela é polêmica a lei de conteúdo local, mas a lei de conteúdo local não é uma coisa nossa. Não. É uma coisa mundial, o mundo inteiro adotou. Né? Então, tá cansado. E tem críticas e tal, mas... O fato é, o que inviabilizou, uma das coisas que inviabilizou o conteúdo local, além da ineficiência, de uma série de coisas, foi o fato da Petrobras, de um dia para o outro, dizer não tem mais contrato. 7 Brasil, eu vou contratar 21 sondas, agora eu só quero 3. Sabe, esses exemplos são recorrentes. As empresas de petróleo ligadas à cadeia de petróleo quebraram graças a uma adesão da Petrobras. Então, o que eu acho é o seguinte, para fechar, política de preço, ela tem que ser feita com dois pilares. Primeiro, a Petrobras precisa garantir a rentabilidade de mercado. O que é rentabilidade de mercado? É mais ou menos o que as grandes companhias ganham. Isso é sine qua non. Nós somos uma empresa capitalista, de capital misto, que precisa remunerar o Estado brasileiro, que é o seu principal acionista, e os demais acionistas. Segundo, o limite do ganho da Petrobras tem que ser o limite do prejuízo ao povo brasileiro. Eu não posso admitir que o gás sai de R$35 e que chegue a 100. Tem muita malandragem fora? Tem. O gás sai da refinaria a R$23, salvo engano. Tem muita malandragem, mas a Petrobras permitiu esse processo. Não adianta agora a Petrobras dizer assim, mas eu estou baixando, porque, na verdade, os caras estão ganhando. É verdade isso. Agora, isso não basta, porque foi uma decisão da Petrobras que permitiu isso. Então, minha linha, eu acho que é essa. Você tem que ter, sim, o Estado tem que fazer um nível de intervenção, agora um nível de intervenção que ele não prejudique a lucratividade da companhia. Legal. Isso. Bom, Danilo, vou agradecer a presença sua, Fernando, e agora vocês têm, para fechar aí, manda um abraço aí para a esposa, para os filhos, porque senão vai dar briga lá em casa. Vai lá. Primeiro, obrigado, Giba, pelo convite, aos companheiros que estão aqui em volta, aqui ajudando, acompanhando. Fernandinho, obrigado pelo debate, cara. Eu acho que a gente pode travar um debate de alto nível. Eu estava falando para você lá fora. A única coisa que eu peço, claro que eu quero ser eleito para o CA, se eu não era candidato. O número é 1001. Eu peço que as pessoas votem em mim. Mas eu peço muito mais que as pessoas que estão ouvindo a gente, principalmente as pessoas da Replan, que me conhecem, sentem para conversar. Não precisa. Pode começar a conversa assim, Danilo, eu não vou votar em você, mas eu queria conversar sobre a peça. Não tem crise. Agora, o que não dá é para abrir mão do debate. O que não dá é para as pessoas acharem que você voltou agora, não quero discutir com você porque você estava na peça. As pessoas precisam sentar para conversar. A gente está se dedicando. Eu sou um cara que fui preparado para esse debate pelo movimento sindical. Não fui um cara que do nada falou, vou discutir Petros. Eu fui preparado pelo movimento sindical, participei de todos os fóruns desse país discutindo Petros e continuei participando. Então, o que eu quero pedir para as pessoas sobre a Petros, que as pessoas sentem, vão lá, chama lá na engenharia 6253, chama lá, Danilo, você tá aí, vamos conversar sobre Petros, mas eu não vou votar em você, não tem crise. Eu acho que as pessoas precisam entender o que está acontecendo na fundação. Agora, para aquelas pessoas que já têm esclarecimento, e eu queria pedir, votem no CA. Se puderem, votem no 1001, votem no Danilo. É um porre pedir voto, é um saco. Mas tem que pedir, então votem e vamos discutir a Petrobras. Vou estar lá a semana inteira na Replan, vou estar à disposição para discutir, para debater o dia a dia. E as pessoas vão ter liberdade para cobrar, como sempre tem. Agora, o que não dá é pro cara falar, não vou discutir. Porque aí é injusto, na boa, é injusto comigo. É injusto com a história, com a minha história, é injusto com os petroleiros e é injusto com o movimento sindical. Porque a gente nunca se absteve de debater. Então vai lá, vamos debater, não tem problema. Então, obrigado de novo, valeu, estou à disposição, quero debater, independente da história do céu, quero debater todos os sistemas. E aí faço um desafio, Fernandinho. A partir de agora, independente da história do céu, eu acho que aí, Giba, fica aí para você cobrar aí ao vivo, daqui para frente, a gente podia montar um grupo nosso da Replan para discutir as questões da Petrobras, independente desse debate. Um debate constante, onde a gente pudesse, uma vez por mês, sentar, trocar uma ideia sobre o sistema Petrobras e aprofundar.
Eu acho que tem espaço para isso. Ah, legal. Eu agradeço vocês, agradeço a você, ouvinte, que está escutando a gente, todos que acompanharam aí via Facebook, via YouTube, via ondas eletromagnéticas aqui na região.